Há tanto resultado que o Sport perdeu mais uma. E você, CH, a sua opinião sobre o tema? Nenhum resultado prático. Qual jogador mais se destacou entre os vencedores da rodada do Brasileirão? Começo com você, Gleger. Luciano do São Paulo, Pedro do Flamengo. Parece que fez as pazes com o Felipe Luiz. Será? Ou Gabigol do Cruzeiro? Para mim, Luciano, do São Paulo. E para você, Tigrão, a sua opinião sobre o tema? Para mim, pela semana tumultuadíssima, o Pedro. E ele e o Filipinho já deram o dedinho e trocaram um beijinho. Tá tudo certo, Batista. Nossa, tudo dentro do script. Que potência! E você, Leandro Bolis, a sua opinião sobre o tema, Bolis? O cara meteu 2 gols no clássico, né? Pra mim, Luciano. E pra você, CH, qual é a sua opinião? Luciano do São Paulo. Valeu, CH, um abraço pra você e até amanhã, CH. Outro, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Gleger, um abraço pra você, ótimo trabalho na Jornada Bandeirantes, Gleger. Até já. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e ótimo trabalho na Jornada da RB, Tigrão. Muito obrigado, até já. Estamos de volta aí. O Gleger hoje foi boicotado pela dona Juliana, que não fez a escova progressiva. Valeu, Boris. Ótima transmissão, não aceito menos, hein, Boris? Uma vitória do Bugrão. Tá combinado. Valeu, Batistão. Já já tem bola rolando, tem Guarani Anápolis aqui na Bandeirantes. Final do programa. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Mas olha, agradeço de coração. Vem aí mais uma grande jornada esportiva com a marca, a grife da Rádio Bandeirantes. Fique aqui, aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Jornada Esportiva Bandeirantes.
registrado. E é com B de bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfone na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Já 7h30 da noite, a bola rola pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, no estado de Goiás. Tem Anápolis e Guarani. O Bugrão tendo a oportunidade de voltar ao G8, tão sonhado G8, o grupo dos times que avançam à próxima fase da competição. Nesse momento ocupa a 12ª colocação com 16 pontos, vencendo independentemente do fechamento da rodada. O Bugre vai para o G8, entre os 8 melhores, mas precisa vencer. O Lanterna Anápolis tem apenas uma vitória na competição. Na última rodada perdeu para o líder Caxias, vendeu caro a derrota e busca também a recuperação na competição. Anápolis é o último colocado com apenas 10 pontos ganhos neste campeonato extremamente equilibrado que é o Campeonato Brasileiro da Série C. 22 graus neste momento em Anápolis, 7h30 da noite, a bola rola e aqui na Bandeirantes a melhor transmissão do jogo. Estamos no FM em 85,7 pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que já está conosco, conectado, curtindo a nossa transmissão, você que já deu aquele like, você que já é inscrito no canal, se ainda não é, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Você pode participar também na nossa live através da arquibancada virtual, participando, opinando, registrando a sua participação e também pode compartilhar o link do nosso canal do YouTube nos grupos de WhatsApp. No grupo lá dos bugrinos, do futebol, da família, coloca no grupo e sai zarpando. Anápolis e Guarani, é este o jogo já, 7h30 da noite aqui na Rádio Bandeirantes. Em nome da nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores como a Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. De Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bamba. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos juntos para mais uma grande jornada esportiva nesta segunda-feira, dia 21 de julho. Já 7h30 da noite, a bola rola no Jonas Duarte, em Anápolis. Tem Anápolis e Guarani aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi.
é ter com quem contar. Leandro Bolis. Tá registrado. Estamos de volta no futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Já já tem bola rolando. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Já estamos entrando na parte final desta primeira fase. São apenas 19 rodadas. Ao final das 19 rodadas, os 8 primeiros avançam e prosseguem na busca, no sonho de chegar à Série B, de voltar, no caso dos times de Campinas, a Série B do ano de 2026, os 4 últimos serão rebaixados. E para estar no grupo dos 8 melhores, o Guarani precisa da vitória diante do Lanterna Anápolis, já na cidade de Anápolis, no estádio Jonas Duarte. E a partir de agora, às 19h12, girando com o timaço de Carlos Batista. As vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva nesta segunda-feira. Dia de Campeonato Brasileiro da Série C. Com as últimas informações do Guarani antes da bola começar a rolar em Anápolis, no estado de Goiás. Breno Beretta vem com destaque do Bugrão. Alô, Band Beretta, um grande forte abraço, boa noite. Alô, Leandro Bolis, grande abraço pra você, boa noite pra quem tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Guarani ainda em processo de aquecimento no gramado do estádio Jonas Duarte. O técnico Marcelo Fernandes definiu a equipe com muitas novidades. O Alisson aparecendo na zaga, Cicinho no banco de reservas, o Cadi aparecendo entre os titulares, com isso colocando o Kelvin no banco de reservas, assim como a volta do Isaac, colocando o Cauã Jesus no banco de reservas. Matheus Sarará também aparece no banco de reservas. O Bugre precisa da vitória essa noite para entrar no G8 da Série C. Mestre Cláudio Zaidan está nos ouvindo. Alô, mestre Cláudio Zaidan, o filho Manuel estão na escuta. Alô, Manuel, um grande forte abraço para você. Vamos com as informações do Galo, o Anápolis. A cidade de Anápolis tem 3 times. O Grêmio Anápolis, Anapolina e o Anápolis. Vice-campeão brasileiro da Série D no ano passado e por isso conquistou o acesso, o direito de disputar a Série C neste ano. Como chega o Anápolis para este jogo que pro time goiano é decisivo, Pepe? Exatamente, precisando vencer o jogo. Chega na última posição, na lanterninha da Série C, apenas 10 pontos somados em 12 jogos. Ganhou só uma partida, mas ganhou já com um novo treinador, o Gabardo Júnior, e hoje busca sua segunda vitória na competição para tentar dar um respiro. Ainda não sai do Z4. E ele vai com o que tem de melhor. Gramado muito seco e ele até falava, o treinador na entrevista que a gente repercutiu agora há pouco na Bandeirantes, né? Como jogam os 3 times e 2 jogaram no final de semana, essa é a terceira partida com o Anápolis atuando, fica muito complicado. Gramado muito seco, sendo irrigado nesse momento e daqui a pouco a bola rola, Bolis. Manda um abraço aí pro Gil Kleber e também pro Lucas Pessoa. Estão mandando um grande abraço para você. Retribua, bebê. Um grande abraço pro Gil Kleber e pro Lucas Pessoa, que dão show aqui na técnica da Rádio Bandeirantes. Estão extremamente felizes com você, com o seu retorno. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, o fera da opinião, chega mais com o seu destaque, com a sua expectativa para Anápolis e Guarani. Alô, Tigrão, um grande e forte abraço, boa noite. Boa noite, Bolis, um grande abraço a você, um abraço a todos os amigos da Bandeirantes. Que honra, hein? Que honra ter lá em Uberlândia, na nossa escuta, o mestre Cláudio Zaidan e o imbatível Manuel Zaidan. Manuel Zaidan é fera, acompanho todos os dias. Ele desequilibra a favor, sempre a favor. Um abraço para vocês aí em Uberlândia, muito obrigado pela audiência. Bolis, não concordo com a escalação, mas como dizia Eli Carlos Alberto Pereira, o irmão do Silas, o grande Eli Carlos, que já nos deixou e faz muita falta, que Deus o tenha em bom lugar, certo é o que dá certo. Pode até dar certo, mas o Mirandinha no banco, com as partidas que vem fazendo quando entrou, inclusive na última contra o Ituano. O Cicinho, que é a principal válvula de escape. E aí o empate é ruim, ele tira o Cicinho e não coloca o Mirandinha. Aí faz a estreia de um volante num jogo fora contra
um adversário que também joga a vida para tentar permanecer, mas é o Lanterna. E aí vem com um zagueiro que vem sem ritmo, totalmente sem ritmo, para fazer uma espécie de 3 zagueiros, para liberar os laterais, inventando o Luiz Miguel como uma espécie de ala barra ponta. Ah, não dá, né? Se der certo, estarei aqui aplaudindo e tô torcendo para dar certo. Mas eu tenho que passar a minha impressão antes da bola rolar. Porque depois que ela rola, até papagaio fala. Este é o Tigrão, o chapa quente, Valdemir Gomes, do Da Palavra Fácil. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece o riscado. Chega mais com o seu destaque, com a expectativa para o jogo. Olá, Gleger, um grande e forte abraço para você, boa noite. Boa noite, Boles. Boa noite, o amigo ligado na Bandeirantes. Um abraço lá também para Cláudio Zaidan e para Manuel Zaidan também. Privilégio, né, tê-los na nossa audiência. Olha, Boles, para falar da equipe do Guarani, eu vou esperar a bola rolar, tá? Porque o Marcelo Fernandes não tá rasgando nota de 100, né? Ele tem feito um bom trabalho, tem feito algumas mudanças e o trabalho dele tá dando certo. Dá pra gente dizer isso. É só ver a situação do Guarani antes da sua chegada e após a sua chegada. O Guarani vencendo o jogo, entra no G8, né? Literalmente entra para tentar brigar por uma das vagas. Agora, dá para contestar uma escalação ou outra? Dá para contestar. Agora, por exemplo, o Cadi. O Cadi foi contratado para jogar, meu amigo. Não dá para ficar no banco. Quantas rodadas faltam? Vai ficar deixando? Não, deixa. Vamos, não, tem que pôr para jogar. O Guarani tá com problema no setor, então tem que pôr para jogar, né? O Isaac é um jogador experiente, deve fazer ali uma dupla ali por dentro, ao lado do Brunão, né? Que é bom jogador também, e ele vem pelos lados. Vai colocar o Alisson ali como terceiro zagueiro, tentando ter um pouco mais de amplitude. Luiz Miguel deve ser o homem do lado direito e o Emerson do lado esquerdo. Não é defensivo o Guarani, não. Muito pelo contrário. 3 zagueiros sólidos na marcação, né? Um volante pegador, um cara que tem essa possibilidade de proteção de primeira linha e solta os homens pelo lado. Eu acho que é essa a estratégia e acho que tá certo. Claro que a gente vai ter que esperar a bola rolar, mas pra mim tá bem escalado o Guarani, Boles. O Gleger Zorzi. Ô, Gleger, você disse recentemente que jogou no Jonas Duarte. Eu gostaria de saber o seguinte: ganhou, perdeu ou empatou? Eu joguei várias vezes lá, né? Até porque eu joguei no Vila também, né? Então, joguei com a Portuguesa lá várias vezes. O Anapolina, na minha época, disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. E joguei diversas vezes lá. Acho que ficou ali, né? Ganhou e perdeu, ficou no empate, viu, Boles? Acho que, se eu não me engano, cara, aqui eu perdi acho que umas 2. Ganhei umas 2 também, uns 2, 3 empates, mais ou menos isso. O que é difícil porque foram poucas derrotas na sua carreira, né, Gleger? Não, teve bastante. Ô, Gleger. Humilde, hein, Tigrão? É humilde. Ele é muito humilde, hoje ele não fez escova progressiva. Ô, Gleger. Hoje tá com produto. O gramado lá é Vai seco, perder né? no topete, hein? Vai perder no Campeonato Mundial de Topete, hein? Não, o gramado é seco. Produto, né? Você pegou algum peru feio lá, Gleger, nesse lá é só o Jonas tem, Duarte, né, ou só foi o melhor em campo toda vez? Não, todas as vezes eu fiz chover no estádio. E o Gleger saiu pulando Que o diga o mestre José Silvério. É que na época ele já tinha parado, viu, Boles? Na época ele já trabalhava no serviço de irrigação do estádio. Ah, entendi. Não tenha dúvida alguma. O gramado que, nesse momento, não está sendo irrigado, tá seco, inclusive. Olha o Edu Pinheiro na área aqui, pra você que tá ligado no YouTube. Vamos ao destaque do plantão e âncora do futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Eu tô louco pra saber essa ficha técnica, esse recorte de um jornal à época, trazendo detalhes de Vila Nova e Guarani, Campeonato Brasileiro da Série 5-1 pro Guarani. Série B de 2006. 19ª rodada. Bom, deixa ele contar essa história aí. Alô, Edu Pinheiro, vem chegando com o seu destaque, um grande e forte abraço. Boa noite, Edu Zasso. Boa noite, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Em respeito ao meu grande amigo Gleger Zorzinho. Boa noite. Boa noite, Zorzinho. Você sabe que eu te amo, eu não vou falar o que aconteceu aqui. Eu também te amo. Deixa pra lá, você não merece. O que passou, passou. Ó, Tigrão, seguinte, hein?
Quanta honra, mestre Zaidan e seu queridíssimo filho Manuel, lá de Uberaba, nos vendo e ouvindo, que quanta honra! Você já pensou? Zaidan, que fazia Bandeirantes a caminho do sol. Você já pensou hoje com o assunto de Lula, Bolsonaro, Supremo e Trump? Quantas madrugadas Zaidan não precisaria? Brincadeira, e não tinha comercial, hein? O cara faz no peito, na raça e no talento espetacular. Olha, trabalhos técnicos... Sabe quem que era um dos grandes ouvintes do Zaidan nessa época? Quem? E não dormia a madrugada toda ouvindo? Muricy Ramalho, trabalhando no Inter de Porto Alegre. Tava lá sozinho, na maioria das vezes, e tal, ligava o companheiro inseparável que é o rádio, e não era com aplicativo, nem com YouTube, não. Era no caixãozinho de abelha mesmo. Ligava e tava tão interessante, e o Zaidan apresentava o programa com tamanha categoria e conteúdo, que o Muricy não dormia. Aí chegava lá, pô, será que o professor foi pra noite? Olho vermelho? Não. Ficava ouvindo o Bandeirantes a Caminho do Sol com o comando brilhante do Cláudio Zaidan. Aliás, eu também fiz isso muitas vezes. Era espetacular. Ó, trabalhos técnicos de Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi, Pedro Piscinato. Vamos nós. Bandeirantes. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Só pra dizer o seguinte, estamos atrasados, deixa eu resumir aqui, ainda pela Série C, além de Anápolis e Guarani, tem Náutico e Caxias, fica combinado, todo giro, a Náutico e Caxias, girou Náutico e Caxias, segundo tempo Náutico e Caxias, única coisa que tem pro senhor Edu falar. Bom, o Caxias é líder com 27, a Ponte segundo com 26, Londrina terceiro com 23, São Bernardo é o 4 com 22, Ipiranga quinto com 20, em sexto Floresta 19, em sétimo Brusque 18, oitavo CSA com 18, em nono Náutico 17, décimo Ituano 17, décimo primeiro Botafogo da Paraíba com 16, décimo segundo Guarani com 16. Bom, se vencer, disse o Boris, entra no G8. Olha, é o seguinte, essas e outras, e você ficou em dia com a bola. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Para de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Leandro Bolis. Tá registrado. Estamos de volta no futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas, agora com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão, definido e escalado pelo técnico Marcelo Fernandes. Vai a campo em busca da vitória para entrar no G8. Andrei, o goleiro, 25. Na zaga são 3, Alisson com a 2, Rafael com a 3 e o capitão Alan Santos, número 4. Na ala direita, Luiz Miguel com a 7. No meio campo, Cadi com a 5,
Caio Melo com a 8 e Diego Torres com a 10. Na ala esquerda, meia dúzia para Emerson. E no ataque, Isaac 11 e Bruno Santos 9. Confirmando e conferindo o Guarani. De Andrei, Alisson, Rafael e Alan Santos, Luiz Miguel, Cadi, Caio Melo, Diego Torres e Emerson, Isaac e Bruno Santos. No banco, à disposição do Marcelo Fernandes, Fred 12, Lucas Justin 22, 23 para Cicinho, 13 Diogo Silva, 14 Matheus Sarará, 16 Renan Castro, 15 Giovani, 18 Kelvin, 21 Cauã Jesus, 17 Mirandinha e 20 para Gabriel Silva. É o Anápolis, lanterninha da competição, precisando da vitória. Definido, escalado pelo técnico Gabardo Júnior com Paulo Henrique, número 1. Fábio, lateral direito com a 2. Na zaga, Igor Souza 3 e Lucão 30. Na esquerda, Verrone, número 6. No meio campo, André com a 5. Paulinho, capitão com a 8. Kaique com a 15. Cadu 21. Na frente, Celeri, número 9. E o 19, Jefinho. Confirmando e conferindo o Anápolis de Paulo Henrique, Fábio, Igor Souza, Lucão e Verrone. André, Paulinho, Kaique, Cadu, Celeri e Jefinho. No banco, à disposição do Gabardo Júnior, Ravel 31, Márcio defende com a 53, 4 Vitor, 10 Tatá, 11 João Felipe, 15 Guilherme, 17 Fernandinho, 28 Samuel Michaels, 29 Igor Cássio, 32 Rafael Mineiro, 41 para Borim e 77 Cardoso. Arbitragem do jogo. O trio de arbitragem é do Distrito Federal. Apita o jogo Marcelo Ruda Neves Ramos da Costa. Assistente 1, José Reinaldo Nascimento Júnior. E assistente 2, Lucas Costa Modesto. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. O Guarani precisa se mobilizar nessa noite. Eu acho que o mais importante, né, independente daquilo que aconteça, de como escalou o time, de como foi a pré-eleição, de quem vai bater a falta, de quem vai bater o pênalti, independente de qualquer coisa que envolve um jogo de futebol, eu acho que o Marcelo Fernandes tem que ter mobilizado esse time, porque a vitória leva o Guarani ao G8, né? Brigar por uma das vagas e tentar se recuperar na competição. O campeonato que já está entrando na fase final, né? No momento decisivo. E o Guarani ainda, mesmo com a melhora, né? Depois da chegada do Marcelo, da chegada de alguns reforços, né? O Guarani melhorou muito, mas enfim, pelo passado dele que não foi legal, né? O início da competição tenebroso que teve o Guarani, tá pagando o preço. Então precisa hoje vencer o Anápolis, mesmo jogando fora de casa, tá lá embaixo na tabela, né? O jogo vai ser difícil? Claro que vai. Qual jogo não é difícil? Mas eu tô com essa expectativa de que o Guarani vence o jogo hoje. Porque tecnicamente falando, para mim é melhor time. Então, claro que precisa executar, claro que precisa fazer aquilo tudo que foi determinado, aquilo tudo que foi treinado, caprichar, concentração, empenho, dedicação, isso tudo. Então é isso, Tigrão. Tô confiante, acho que o Guarani vence o jogo. E você, Tiger, o que espera do jogo? Torço por isso, Gleger. Um grande abraço para você. Eu acho assim, ó, de começo, tem algumas coisas que eu não esperava, mas a gente tem que respeitar, assim, concordo com você, o trabalho do Marcelo.
e até as observações dele numa semana cheia de treinamentos. Até mais do que uma semana, né? O jogo foi no sábado, retrasado. E hoje, segunda-feira, treinou, observou. Tem o Cadi chegando aí, pedindo passagem. A gente vai torcer para dar certo. Agora, assim, no pré-jogo, na frieza do pré-jogo, na teoria do pré-jogo, eu esperava o Mirandinha no time. Eu não esperava o Cicinho no banco. Enfim, vamos torcer para dar certo. Teoricamente, o Guarani vai num 3-5-2 com nuances de 3-6-1. Veja, porque em muitos momentos o Isaac vai estar recompondo atrás com o Cadi, com o Caio Melo e com o Diego Torres, isolando o Bruno Santos à frente. Ah, mas com 3 zagueiros ele solta os 2 laterais, espeta os 2 lá na frente, o Emerson pela direita e o Luiz Felipe, o Emerson pela esquerda e o Luiz Felipe pela direita. Luiz Miguel, perdão. Claro, é possível. Deu encaixe, deu tempo em uma semana cheia para mudar tudo isso. Ficou tão insatisfeito assim o Marcelo Fernandes com o empate de 0-0 em casa contra o Ituano. Este foi o último jogo do Guarani. Vamos esperar agora com a arrumação, porque no papel é fácil definir qual é o esquema tático. Mas no dinamismo do jogo, né? Ninguém fica paradinho ali, linha de 3, linha de 5, linha de 2, linha de 4. Vamos ver o posicionamento, o comportamento e além de todos os detalhes táticos das questões individuais, vale muito mais a atitude, porque é fora de casa. Mas até o empate é ruim para o Guarani. Leandro Boles. Muito obrigado, Tigrão. Tudo pronto. A bola vai rolar do Jonas Duarte. Apita o árbitro. Tem bola rolando, então vamos juntos no futebol da Bandeirantes. E é com B de Bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas. E o jogo já começa quente. Com 20 segundos, uma chegada fortíssima do André. Levanta o Bruno Santos, o Brunão, atacante do time do Guarani. Ele fica se contorcendo em dores. O time do Guarani pede a expulsão do André. Outros jogadores também pedem imediatamente a entrada do departamento médico do Guarani. Tudo isso com menos de 20 segundos. O Brunão bota na frente. Meu Deus do céu, que entrada criminosa do André. Foi na canela do Bruno Santos. Vamos torcer para que não seja uma contusão grave do camisa 9 Bugrino. Ele segue no chão. O Bandeira tá por ali também. Breno Beretta. Que entrada criminosa do André para cima do Bruno Santos. Olha, não sei não, mas me parece séria a contusão do Brunão na perna direita do atacante Bugrino. Poderia ter quebrado a perna do atacante do Guarani, né? Do Bruno Santos, centroavante do Guarani. E dá pra ver na imagem, assim que ele toma o carrinho criminoso que foi desferido pelo André, ele já tenha sido na caneleira. Tem que torcer pra isso. E o árbitro tá ali, ó, eu não sei o que ele vai fazer, né, Boles? Porque infelizmente não tem VAR nessa fase da Série C, o Marcelo Ruda, que é do Distrito Federal, mas é pra expulsão, é um lance pra expulsão direta. Infelizmente não tem VAR e eu não sei o que o árbitro vai fazer. Ele estava em cima do lance, apitou em cima do lance. Se ele tiver culhão, ele expulsa direto. Ele tá procurando ali, me parece que tá procurando o jogador. O Bruno Santos ainda tá sendo atendido, mas ainda segue com muitas dores na canela direita do Bruno Santos. Parece que agora ele tá tentando se levantar. E será que o árbitro vai pipocar num lance desse? Eu quero a opinião dos comentaristas, do Klegger e também do Tigrão. Tem que dar o vermelho. Direto, o lance né, foi Tigrão? criminoso. Não dá pra entender, né? Com 10 segundos de jogo, jogada no meio de campo, o jogador dá uma entrada dessa daí. Uma coisa é o número 5. É o André. André. E eu não fiquei mais preocupado com a contusão, sabe por quê? Porque o Brunão ficou pulando, levantando a perna pra lá e pra cá, de dor pela pancada. Se tivesse a fratura, a experiência de tantos anos nisso daqui nos mostra o seguinte: o cara cai e fica estático e com a perna colada. E o juiz pipoqueiro tá com o amarelo na mão, com a outra mão no bolso. Brincadeira, hein? Pipoqueiro, caseiro. Caseiro, não aplicou a regra.
Isso aí é lance para expulsão e para algema. Você vê que o André nem reclama, né? Para ele ficou bom. Não, mas reclamar, ele quase deu um beijo no juiz pela complacência. É lance para cartão vermelho, algema e processo por tentativa de homicídio. Olha, 10 letras e como cabem as 10 letras por Marcelo da Costa. É lamentável. Felizmente o Brunão tá de pé. Guarani tem falta para fazer a cobrança. Já eu quero ouvir o Gleger também. Tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança nesse comecinho do jogo. Começa quente o jogo em Anápolis. Você ligado na Rádio Bandeirantes no FM em 85,7. Pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes. Emerson, uma bomba no centro do gol. Paulo Henrique faz a defesa. Gleger, a sua opinião também sobre o lance? Muito simples, né? Vermelho direto, não tem o que discutir. Não tem nem o que discutir. Para mim, errou a arbitragem. Então, só confirmando, né, Breno Beretta? Cartão amarelo só pro André. Exatamente, só amarelo pro André. E deixa eu passar aqui uma informação. Falei com o Vitor Souza, assessor do Anápolis. Perguntei para ele, é Celeri ou se pronuncia de outra maneira? Ele falou, é Celeri o correto. Então, o 9 do Anápolis é Celeri e não Celeri. Fechou. Celeri, camisa 9, portanto, do Anápolis. Comecinho do jogo, placar de 0-0. O que tem? Fica fácil pro treinador. A instrução já vem pronta e a piada também. Como é que funciona? Acelere! Acelere! Sensacional! E a galera do Guarani marcando presença neste primeiro tempo vai atacar, vai acompanhar o ataque do time do Anápolis, né? Torcer para que a bola fique sempre longe do gol do Andrei. Guarani com uniforme tradicional, a camisa verde, o calção branco e a meia verde. O time do Anápolis é uma espécie de uniforme para quem gosta do futebol raiz do interior paulista, uma mescla de uniforme do Paulista de Jundiaí com Bandeirante de Birigui, é ou não é, Bebê? É uma boa mistura e o número pra ver é horrível, né? Ver da televisão, ver do estádio, é um número vermelho no meio dessas listras, horrível. Agora o Anápolis tem uma falta pelo lado esquerdo. Eu acho que o cinegrafista principal não fez curso, né? Porque a imagem tá longe pra caramba, não tá no meio. Tá difícil, hein? E tá balançando o tempo todo, hein? Os que a TV que detém os direitos de transmissão tem algum tipo de problema, né? Tenha tido algum tipo de problema, é comum, às vezes pode é terceirizado, né? É falta pro Anápolis, tem. levantamento ali na entrada da grande área, subiu a defesa bugrina pra cortar, pois não? O Gleger conhece bem lá, né? Tem uma lagoa do lado aí do campo, né? Do lado do gramado. Às vezes a bola cai lá. Os caras estão filmando de dentro da lagoa, dentro da canoa. Então fica aquele negócio, né? Você, de vez em quando você acha que você tá com labirintite. Tem lateral para fazer a cobrança, o time do Guarani, comecinho do jogo, placar de 0-0. Esta aqui é a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. 2 jogos que fecham esta rodada. O Edu Pinheiro de olho no plantão em Náutico e Caxias. Náutico que está, nesse momento, iniciou a rodada no G8, o Caxias que lidera a competição. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br. Veja como falar com a loja mais próxima de você. Quero a sua opinião aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aí? Era lance para expulsão? Não era? A sua opinião, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já eu vou registrar a sua participação. E não esqueça, hein? Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tentava vir para o campo de ataque o time do Anápolis, a bola acabou saindo, lateral para o time do Guarani bater pela esquerda no campo ofensivo. Pois não, chama, falou. Além do gramado ruim, seco, e a gente conversava com o Gabardo Júnior antes do jogo, durante o Bandeirantes Esportiva, a iluminação parece muito ruim do estádio, né? Parece precária a iluminação do estádio Jonas Duarte. É isso aí, parece mesmo. Agora o árbitro dá uma bronca em integrantes do banco de reservas do Anápolis. Aqui no YouTube, o Gabriel Antônio tá lá em BH, sempre com a família. Gabriel, Vilma, Carol, estão ligados? Ronaldo Vitor não, né, Ronaldo? Não, dizer que não foi nem falta aí não, né? Você pode questionar, claro, democraticamente a gente respeita. Pode questionar a expulsão ou não, mas que não foi falta aí não. Alô, Carlos Matozinho, tá ligado, de olho. Paulo Neves tá por aqui, João Bulso. João Melo, Emerson Santos, o Capra, alô Capra. Capra tá revoltado, tá dizendo que era lance para expulsão, o Atro pipocou e não mostrou cartão vermelho pro André. Tenta o campo de ataque, o time do Anápolis, bola colocada de novo para fora pelo Alisson. É lateral na junção da risca no meio campo com a risca, lateral pro Galo, pro Anápolis bater. Anápolis é o lanterna na competição, tem apenas uma vitória. Recupera a posse dele para o time do Guarani, tenta sair com o Cadi. Abertura quebra canhota com o atacante do táxi.
Não é o do táxi, não. O táxi tá um pouquinho mais à frente. É o Emerson. Quem trabalha a bola atrás com o Caio Melo. Recolheu o número com o pé direito. Ele volta. A bola recomeça o time do Guarani. Alan Santos, o capitão Bugrino. Abre pela direita para Rafael. Se manda lá na ponta o Alisson. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, voltou. Rafael para Alan Santos. Agora sim aqui na ponta para Alisson. Alisson recolhe, domina no desenho, pelo menos nesse início do jogo. São realmente 3 zagueiros. Aqui para a esquerda fica o 2, Alisson, no meio o Alan Santos, capitão, e lá pela direita o Rafael, que empurra na ponta para Luiz Miguel, botou na frente, escapou, limpou, fintou, fez boa jogada, chega a defesa para cortar, insiste no lance do time do Guarani, a sobra da bola fica com o Anápolis. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. A bola não sai, vacilo da zaga bugrina, olha o Anápolis chegando, Jefinho rolou por dentro, tem a chance, o chute cruzado, pênalti pro Anápolis. No chute cruzado, o árbitro pegou um pênalti, um desvio no meio do caminho. Está marcado o pênalti pro Anápolis. Jogadores do Guarani pedem a saída da bola lá do outro lado, no início do lance. O Bandeira não deu, o árbitro também não, era lance do Bandeira. O banco de reservas do Guarani também reclama. O árbitro pega o pênalti no chute do camisa 15, Kaique. Onde a bola aparece de uma forma estranha nesse lance. Deixa eu ver agora. A bola vai ser batida pro gol. Aí parece que bate no chão, bate no braço esquerdo do jogador do Guarani. Acho que é o Cadi, né, Breno? É o Cadi, camisa 5 do Guarani. Aliás, ele estava caindo. Como que ele ia tirar o braço para cair no chão? Não tem a menor condição. É um critério completamente maluco do árbitro, né? Ele estava caindo com o braço de apoio, o braço esquerdo. Quando o jogador do Anápolis chuta, ele está em queda. Ele não teria como tirar o braço nessa situação. E o árbitro acabou dando pênalti. Muita reclamação dos jogadores do Guarani. Aliás, foram esses dias, né? Semana passada aí, a diretoria do Guarani, o presidente com o Farney e com o Elano, foram lá, aí o Rodrigo Martins Sintra explicou critérios de arbitragem, ficaram satisfeitos, esse tipo de coisa. O Guarani prejudicado já em 2 situações, no pênalti e no primeiro lance do jogo. Camisa 15, agora o Kaique, tá pronto para fazer a cobrança de pênalti, pode pintar o primeiro do Anápolis, primeiro do jogo. É tudo que não pode acontecer, né? Já eu quero, claro, a opinião dos comentaristas em relação ao pênalti, se houve ou não na opinião deles. Mas principalmente a saída da bola. É difícil porque não tem a imagem do outro lado. O lance aconteceu do lado oposto, de onde a gente acaba tendo a imagem, né? Se a bola de fato saiu, não dá para saber. De qualquer forma, na sequência do lance, o árbitro pegou o pênalti do Cati. É o Kaique quem vem para a bola no comecinho do jogo. O Andrei já pegou um pênalti nesta Série C. Segue revoltado o Marcelo Fernandes, a gente está acompanhando pela imagem. Ainda não tomou distância, o árbitro vai autorizar, agora sim autoriza o árbitro, 3, 4, 5 passos na risca frontal da grande área. Kaique vem para a cobrança, Andrei no centro do gol, quem sabe o Andrei para pegar o pênalti, ou o Kaique errando. 0-0, tem pênalti o time do Anápolis no comecinho do jogo. Autorizar a cobrança, Kaique, Andrei, no rebote é gol do Anápolis. Gol do Anápolis! No pênalti cobrado pelo Kaique, o Andrei pegou, mas do rebote o camisa 21, Cadu de cabeça meteu pro fundo do gol. Jogadores do Guarani ainda reclamam da posição do Cadu, o árbitro está confirmando o gol. Sai na frente o Anápolis. 11 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Tá registrado Cadu de cabeça. Anápolis 1, Guarani 0. No rebote, depois da defesa do goleiro Andrei no chute do Kaique. Cadu coloca lá dentro. E o detalhe do gol, Breno Beretta. O mais difícil o goleiro Andrei fez, né? A defesa de pênalti no cantinho direito. Só que a zaga do Guarani deu muita bobeira. Dormiram, deixaram o Cadu entrar na área no rebote de cabeça, praticamente de peixinho, para dar no canto esquerdo do goleirão Bugrino, que já estava batido. Abre o placar de rebote a equipe do Anápolis com Cadu. Agora Anápolis 1,
Guarani 0. E agora o clima quente no banco de reservas do Guarani. O banco é do lado oposto, né? Normalmente o banco do visitante fica do lado oposto onde corre o bandeirinha. E aí o quarto árbitro falou alguma coisa ali. O árbitro vai acho que ele tá expulsando o Marcelo Fernandes, não é isso? Ele vai mostrar o cartão agora, o vermelho. Tá expulso o Marcelo Fernandes, o treinador do Guarani, dedurado pelo quarto árbitro. Expulso o Marcelo Fernandes. Gleger Zorcin. Que coisa, hein, Gleger? Primeiro que o Guarani teve uma chance, uma situação lá que poderia ter expulsado o jogador do Anápolis. O árbitro não expulsou. Daí a bola, tenho lá minhas dúvidas se ela saiu ou não. É uma imagem inconclusiva. Aliás, nem temos a imagem. Marcelo Fernandes segue reclamando com o quarto árbitro. E agora o gol. Mostrou agora há pouco, Bolis, antes do Gleger, que os jogadores já estavam todos entrando na área antes da batida do pênalti. Tanto do Guarani houve uma invasão. Houve invasão. A TV mostrou uma imagem aberta. Vamos lá, Gleger. Inclusive quem invade é o cara que faz o gol, né? O Cadu. Ele é que tá mais à frente ali. Bom, primeiro que o Guarani tá sendo prejudicado. Né? O lance da expulsão, o lance do pênalti não foi pênalti. O Breno Beretta descreveu exatamente o que aconteceu. O cara dá um carrinho para tentar interceptar, vai ficar sem os braços. Não tem como. A bola bateu, mas enfim, não teve nenhum momento que você vê que o jogador estica o braço para interceptar. Ele está se protegendo na queda. Então está prejudicado o Guarani, prejudicado na expulsão do Marcelo. E agora, poxa vida, a zaga do Guarani também. Tudo bem que teve invasão, né? Mas, quando vai pro pênalti, tem que confiar no goleiro, cara. Vai pegar e não deixa o cara na frente, né? Bom, enfim, o Guarani tem que respirar agora, respirar fundo, colocar os ânimos no lugar, porque, olha, o jogo começou quente, hein? É o Copertino que tá ali no banco, né, Bebê? Maurício Copertino. Exatamente. O auxiliar agora fica como técnico principal. Vai ficar nesse e no próximo. Fábio tenta botar na frente, chega a defesa do Guarani para cortar, na sequência falta marcada, o Guarani tem falta para bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais, experimente. Você encontra essas sabrosas linguiças Seara lá no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, eu quero ouvir no comecinho do jogo ruim pro Guarani, arbitragem, o time leva o gol. Tem o técnico expulso com 15 minutos, 1-0 pro Anápolis Tiger. Olha, eu vou resumir, né, Bolis? Pra você narrar, o torcedor quer saber de bola rolando. É o seguinte, assim, ó, precisou 10 minutos pra gente ver que o juiz é um horror, né? 2 erros que podem mudar a história do jogo. Primeiro, não expulsou o André, número 5, uma entrada criminosa no Brunão. E o pênalti, o jogador tá com o braço no chão, né? Ele tá caindo já com o braço apoiando o corpo no chão. Só se ele fosse, né? Não tivesse braço, né? Não tem jeito. Então, nenhuma intenção, e a regra diz que quando é o braço do apoio e a bola bate ali, sem que o jogador provoque essa batida, que não é para dar o pênalti, o protocolo é muito claro. Então nós precisamos só de 10 minutos para concluir de forma insofismável. O juiz é fraquíssimo. Muito fraco. Marcelo da Costa do Distrito Federal. E a TV acabou de mostrar, nesse momento, o replay do lance do pênalti. Claramente o Cadu, né, que faz o gol, invade, né, Breno? Nenhuma dúvida. Ele quase chegou ali na bola antes do jogador que bateu o pênalti, porque o cara tava esperando para bater o pênalti, o jogador, o Kaique, e o Cadu já estava dentro da área junto com vários jogadores do Guarani e do próprio time do Anápolis. Agora a questão é a seguinte, né? Volto ao assunto. Diretoria do Guarani, presidente, o Farney e o Elano foram lá na CBF. O Rodrigo Martins Sintra, que hoje comanda a CBF, deu um monte de desculpa, falou de critério, tudo. O presidente disse que ficou satisfeito. Aí vem no jogo seguinte, acontece uma situação dessa, é completamente ridícula a arbitragem da Série C do Brasileiro. E outro detalhe, o VAR, né? O VAR ajudaria muito, né? Ajudaria muito o VAR desde o início na Série C. Emerson levanta a bola, bora Bugrão, tentou a produção, afasta, tira a defesa, sobra da bola para André. André que já tá fazendo hora extra no jogo, ele sai driblando, acabou perdendo, insistiu e recuperou, sobra da bola, volta para Celeri, meteu na ponta para acelerar, Jefinho, quem chega primeiro é o zagueiro Bugrino, de cabeça Alan Santos, recua pro goleiro Andrei.
17h50, 1-0 pro Anápolis. Você ligado no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade. É Desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop sempre ao seu lado. Guarani coloca a bola no chão, bola pro cartão, Alan Santos, tem Alisson aqui pela esquerda, pé direito na bola, tentou o lançamento, a bola chegou na ponta para Emerson Barbosa, sai da ponta, vem pra meia, parou, prendeu, ele pensou, acompanhado pelo Kaique, ele volta a bola para Caio Melo, todo fechado, o time do Anápolis vai conquistando nesse momento só a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. Bola solta ali por dentro, Alisson. Trabalha a bola com Rafael. Rafael para Alan Santos. Deixou na meia esquerda para Caio Melo. Caio Melo tentou o passe por dentro. Chega a defesa para cortar. Tentava o Isaac. Recupera Fábio. Sai driblando para o time do Anápolis. Na sequência perde a bola. Gramado irregular. A bola quica demais. Alisson consegue o passe no comando. Bruno Santos não dominou. Chegou a defesa para cortar. Isaac com a sobra. Alisson brigou. Chegou no pé de ferro. Brigou também o Celeri. A sobra da bola volta para o time do Guarani. A inversão feita. Ela chega lá do outro lado para Rafael. 19 minutos. 1-0 pro Anápolis. Péssimo resultado para o Guarani, que vai desperdiçando a oportunidade de voltar ao G8. E aí passe muito forte do Alisson. Jogou uma pedra, uma pedrada para o Emerson. A bola acabou saindo. Lateral para o Anápolis bater. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, é segurança, é oportunidade. Conta com o Sicredi. Tira lá atrás a zaga do Guarani. Alan Santos levanta a branca de ataque. Rebate de cabeça. Fábio coloca no chão. Cadi, falta. Por trás, para cima dele, cometida pelo Jefinho. Aliás, foi pelo camisa 21. Cadu, autor do gol. Falta que o Guarani já cobra. É quem domina, Rafael no círculo central. Já empurra na ponta para Luiz Miguel no campo ofensivo. Pé direito, tentou para Diego Torres. Dominou, chega para rasgar e tirar de qualquer maneira. Verrone. Sobra da bola ficaria para o time do Anápolis. Briga por dentro. Cadi tentou recuperar. Sofreu a falta. O Atru não deu. Mandou seguir na sequência do lance. Será volta para o time do Guarani. Jogo brigado ali pelo meio. Caio Melo consegue o passe para Alisson. Botou na frente. Falta. Falta cometida em cima do Alisson pelo Celeri. Tem falta para fazer a cobrança do time do Guarani com 20 minutos deste primeiro tempo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Agora com 20 minutos de bola rolando do primeiro tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta emoção, eu confirmo. Série C, 13ª rodada do Jonas Duarte. Em Anápolis. Anápolis 1, gol de Cadu. 0 pro Guarani. Olha o Bugaro chegando aqui na ponta, passe pro Emerson. Dominou, olhou pra área, cortou por dentro, adiantou demais e perdeu. Chega Fábio, dá o bote na sequência, sofre a falta cometida pelo Isaac. Tem falta pra fazer a cobrança ao Galo de Anápolis, Edu Pinheiro. Boris, amanhã tem Sul-Americana em Cali, América e Bahia. No jogo de ida em Salvador foi 0-0 pela Série C, pelo tempo em Recife, de Náutico 0, Caxias também 0. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes, vamos juntos com o Timaço de Carlos Batista mais uma vez em campo, levando a emoção do futebol para você. Levantamento do programa de ataque, tentativa do Igor Souza, com o Celeri lá na frente, chegou a defesa para cortar, a bola sai a lateral. Lateral para o time do Anápolis bater. Você já baixou o aplicativo novo da Sanasa? Tá tudo ali, é como ter uma agência dentro do seu celular. Baixe agora mesmo o aplicativo da Sanasa. Força nos braços, bola para a área, bola perigosa, subiu para afastar Alan Santos. Ainda insiste o time do Anápolis, André dominou, girou, rasga. Tira de qualquer maneira, Caio Melo, a bola sai. É lateral para o Anápolis bater. Com quase 22 minutos, já vão chegar à metade deste primeiro tempo. 1-0, o Anápolis está vencendo o jogo. Tem lateral para fazer a cobrança do time goiano. Quem cobra é o Fábio. Fábio trabalha curtinho ali por dentro para André, chegou rasgando o Isaac. O árbitro apontou falta para o time do Anápolis bater. Foi isso, né, Breno? Exatamente, uma falta ali pertinho do banco de reservas do Guarani. O Marcelo Copertino tá por ali, o Maurício Copertino, né, que ficou no lugar do Marcelo Fernandes. Uma falta pelo lado direito pode levar perigo pro gol do goleirão Andrei.
João Paulo Formaggio da Garamacho está ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes Campinas. Kaique vem para a cobrança, tem falta para fazer a cobrança, o time do Anápolis. Autorizada a cobrança, ele sai da bola, o lateral esquerdo Ferroni, deixa pro Cadu, que levantou para a boca do gol, subiu para afastar Caio Melo. Sobra da bola, volta pro time do Anápolis, Fábio, pé esquerdo, levantou para a boca do gol, Jefinho fechou, a bola ficou viva, não tirou defesa, ela volta pro Cadu, ele bate no canto, espalma Andrei, olha a sobra da bola, Andrei de novo! Em duas defesas, evita o segundo gol do time do Anápolis. No primeiro chute forte, rasteiro no canto do Kaique. Andrei foi no canto e pegou o Breno Beretta. Uma grande defesa, seria o segundo gol do Anápolis. Hoje o Andrei tá bem, já pegou o pênalti, mas no rebote foi gol do Anápolis. E agora duas defesas seguidas, cara a cara com os jogadores do Anápolis. Se safa de tomar o segundo, 1-0, vence o time da casa. No rebote quase o Cadu fez. Gleger, dá para conceituar a defesa do Andrei. Defesa difícil e evitou o segundo gol do Guarani. Qual foi a nota, hein, Gleger? A primeira mais difícil ainda, né? Chute de fora da área, ele vai no cantinho ali, no canto esquerdo, baixo. Faz uma boa defesa. 7,85. Quer dizer, não é defesaça, certo? Não. Para ser defesaço, o que o goleiro precisa? Precisa ser 8 ou mais. Paulo Henrique, o PH, com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque. O goleiro do time do Anápolis tentou o giro. O Kaique, ele girou, mas o campo acabou, a bola saiu. É lateral para o time do Guarani bater pela esquerda no campo defensivo. E agora o Maurício Copertino segue reclamando com a arbitragem. O árbitro vai lá, dá uma bronca no Maurício Copertino. Na verdade, nem dá uma bronca, né? Tá sinalizando para integrantes do banco de reservas que seguem reclamando. Guarani, evidentemente, muito insatisfeito com a arbitragem do Marcelo da Costa, o árbitro do jogo. Breno. É, exatamente, Boles. Muito insatisfeito, o tempo todo conversando, tentando conversar, mas eu acho que não vai mudar nada, até porque já prejudicou bastante o Guarani. Bugre tá perdendo 1-0 pro Anápolis. Gramado muito ruim, né? Bola quica demais, tá seco. O próprio técnico, Gabardo Júnior do Anápolis, falou em entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, né, que são 3 times que atuam neste estádio, os 3 times de Anápolis, o Grêmio Anápolis e o Anapolina, que estão na segunda divisão do Goiano, na divisão de acesso, né, uma espécie de Série A2 aqui no futebol paulista. Nós tivemos jogos no sábado, no domingo e hoje. 3 jogos seguidos e a gente coloca também a situação do tempo, né? Não chove, estiagem, gramado seco, né, no Cerrado do Brasil, e aí tem toda essa situação, essa condição adversa que o Guarani enfrenta. Bola na área, reclama um toque no braço, Bruno Santos lá dentro, na falha do setor defensivo do time do Anápolis, mas o árbitro mandou seguir. Na sequência, o Rafael deu uma vacilada, perdeu, o Guarani vai atrás da bola e recupera com o Luiz Miguel. Agora sim, o atacante do táxi. De volta a bola para Rafael. Rafael recomeça com o Malan Santos no círculo central. Guarani coloca a bola no chão. Alisson é quem domina. Parou, prendeu, ele pensou, empurrou na ponta para Emerson. Emerson tentou dominar. Ao dominar, a bola já subiu. Chegou rasgando o Kaique, colocando a bola para fora. Vamos ver o lance. Bola na área. Chegou o zagueirão, tirou. A bola bate de fato no braço do Cão, mas sem intenção. Olha o Guarani chegando. Tentou Luiz Miguel, tirou defesa, sobra Cadi. Ele arrisca, bate, pega mal na bola. Passa a esquerda do gol, vai embora pela linha de fundo, Band Beretta. Essa bola foi quase em Goiânia, né? Subiu, saiu, foi completamente sem direção. A gente revendo o lance, se fosse critério igual do árbitro, teria dado pênalti, porque ele estava na frente. A bola bateu na mão do zagueiro da equipe do Anápolis e a mão estava próxima do corpo, mas o árbitro acabou mandando seguir o jogo. Aliás, estou chamando o auxiliar do Guarani de Maurício, na verdade é Marcelo, porque o Maurício é o irmão dele, que é técnico do Sub-20 do Santos. É tanto o Marcelo no Guarani, é o Fernandes, é o Copertino e o Cordeiro, né? Jefinho de bicicleta, o jogo já tá parado, impedimento no ataque de Anápolis. E aí, Tigrão, o Guarani já passou por aquele momento de turbulência, falha da arbitragem. Como é que tá o Bugre no jogo, hein, Tiger? Não tá bem, não. Não deu encaixe os 3 zagueiros. Veja que nessa defesa que o Gleger injustamente não chamou de defesaça, pra mim 8,15. Vai vendo. Vai vendo onde é que nós amarramos a nossa mula. Mas onde é que estava o terceiro zagueiro que marca pelo lado esquerdo aí? Que é o Alisson. É o Alisson que está do lado esquerdo. O jogador dominou, entrou na área, virou, arrumou o corpo. O Guarani não está bem, não. É muito cedo ainda, mas olha, já temos quase 30 minutos. Não deu encaixe essa formação aí.
Emerson perdidinho, espetado do lado esquerdo. Ele rende mais quando vem de trás com a bola, ele quer um ala e não um ponta. E o Luiz Miguel dando trombada, lá do lado direito. Pega a bola, baixa a cabeça, estilo vaca louca. Sai pra cima, tá lutando. É voluntarioso, mas rendendo muito pouco. O Anápolis é melhor. Apesar do jogo já estar totalmente mutilado na sua história. Aconteça o que aconteça, vença quem vença, por 2 erros muito graves de arbitragem já nos 10 primeiros minutos. O quinto sinal marcou 8 da noite no horário oficial de Brasília. Vem Guarani com o Emerson, deixou para Brunão. Brunão pela meia para Diego Torres, devolveu para a velocidade do Brunão aqui para Canhota. Vai encarar a marcação dupla. Parou, prendeu, bate inteligentemente a bola no corpo do Igor Souza, zagueiro do Anápolis. A bola vai embora pela linha de fundo, é escanteio pro Guarani. É o primeiro do Guarani no jogo, escanteio do lado esquerdo. Diego Torres já está se posicionando para fazer a cobrança. 28 minutos e meio, primeiro tempo, 1-0 pro Anápolis. O Guarani tem a oportunidade agora na bola parada. Vem pra cobrança o argentino Diego Torres, então capricha. Capricha que dá! Os 3 zagueiros foram para a área, na área também Brunão, Bruno Santos encostou também para fazer a cobrança por ali, o jogador bugrino Isaac, apenas um vai cobrar, vem para a bola Diego Torres, vamos chegar a 29, o árbitro autoriza a cobrança, da esquerda para a direita, deu uma fatiada na bola, levantou na entrada da grande área de primeiro chute do Caio Melo, desvia no meio do caminho, na sequência tira a zaga do Anápolis, o árbitro mandou seguir no lance, Alisson pegou de uma forma estranha na bola, tá valendo, viu, Alisson? O árbitro não havia marcado a falta, não. Apesar da queda do jogador do time do Anápolis que está reclamando ali, o Cadu, ele está apontando apenas tiro de meta, Breno. Foi bem o Caio Melo no rebote depois do escanteio cobrado, porque ele pegou de primeira, mas pegou muito fraco. A bola acabou batendo na defesa, muitos jogadores de defesa da equipe do Anápolis fechando o gol, e agora o goleirão não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. 1-0 vence o Anápolis. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Mais uma chegada dura agora no jogo. O jogador bugrino é o Rafael. Para cima do camisa 15, Kaique, que está no gramado. O Adro vai lá, conversa. Reclama também a camisa 3, o Igor Souza, que é o xerifão do Anápolis. Ele não mostrou cartão não, né, Breno? Não, até agora não mostrou cartão, né? Aliás, muito esquisito esse árbitro aí. Foi uma falta que o jogador do Guarani acabou segurando nas costas do defensor do Anápolis e ele caiu no chão como se tivesse sido atingido com um soco, valorizando também o Kaique, que cobrou o pênalti errado, né? Mas no rebote o time do Anápolis acabou marcando. Não deve pintar cartão, uma falta perigosa pela meia esquerda para o Anápolis bater. Segue 1-0 na frente o time do Anápolis. Gol marcado pelo Cadu. Pênalti cobrado pelo Kaique, o Andrei pegou e no rebote o Cadu de cabeça. Ele que invadiu a área, né? O árbitro deveria ter voltado à cobrança. Acabou metendo lá dentro. Tem falta para fazer a cobrança do time do Anápolis. Quase 31 minutos deste primeiro tempo. 1-0 no Jonas Duarte para o time da casa. O Lanterna Anápolis está vencendo o Guarani. Vem para a cobrança da falta o time do Anápolis. Na bola parada, Paulinho e Verrone. Quem vai cobrar é o Paulinho. Autorizar a cobrança, pé direito na bola. Levantou na primeira trave, tira a zaga bugrina. Sobra da bola, volta para Verrone. Ele abre na ponta para Paulinho. Paulinho botou na frente, faz boa jogada. Tentou levar para o fundo para cruzar, caiu. Falta. Meteu a bola entre as pernas do jogador do Guarani, sofreu a falta o Cadu. Tem falta para fazer a cobrança, o Anápolis, falta do Isaac. O Isaac tá reclamando bastante que não teria feito a falta no Cadu. Mas essa acho que foi, né? Mas essa realmente foi. O jogador passou pelo Brunão, né? Jogador do Anápolis, e daí ele segurou. Merecia até um cartão amarelo, mas não deve pintar esse cartão. Aliás, já eu vou confirmar quem são os pendurados, quais são os pendurados no time do Guarani, Boles. Fechado, porque hoje é o antepenúltimo jogo antes do derby. É hoje, depois contra o Náutico, sábado no Brinco, e depois é o derby no dia 2 de agosto, sábado, 17 horas, Moisés Lucarelli. Tem o derby 210, tem Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, e você já sabe, derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Tem falta para bater o time do Anápolis, Verrone, pé canhoto, a bola levantou na segunda trave, de cabeça, Kaique, a bola passa pelo Andrei e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta, Bandeireta. O Andrei tava nela, né? E tem pressa para fazer a cobrança. Os pendurados do Guarani. Andrei é um dos pendurados.
O Rafael, zagueiro, é outro pendurado. Luiz Miguel também está pendurado. Caio Melo, Emerson e o Isaac. Todos esses jogadores estão pendurados, viu, Boles? Tem aquela velha história, né? Se for para forçar, tem que forçar hoje para ficar de fora contra o Náutico e jogar o derby. Uma coisa é certa, o Marcelo Fernandes não joga não, porque ele já parou de jogar. Não fica no banco contra o Náutico, claro que ele vai ser julgado, ainda se der tempo, mas no derby ele estará apto, né, Brando? Exatamente, no derby ele volta contra o Náutico, semana que vem ele fica fora. 33 minutos, primeiro tempo, vem para a cobrança Fábio de novo, jogou na área, Celeri ajeitou na entrada da grande área, Cadu ou Cadi de cabeça, recua para o goleiro Andrei. Tem Cadu do Anápolis, tem Cadi do time do Guarani, tem ainda o Kaique, quem cobrou o pênalti no time goiano. Sai jogando o Rafael trabalha curtinho para Alan Santos, 1-0 para o time do Anápolis, você ligado no futebol da Bandeirantes. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente! Você encontra essas sabrosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Mais um passe errado no time do Guarani, o Fábio cobra o lateral na frente para o Celeri, ele tentou ajeitar, chegou a defesa para cortar, Caio Melo levanta a bola para o grande ataque, Brunão ajeitou para Isaac, botou na frente, chega no cão, mas houve a falta. Foi empurrado por trás pelo André, o jogo está parado na meia esquerda, tem falta o Bugrão para bater. Aroma das Ervas, tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse para saber mais, aromadeservas.com.br. Da família Sato, para a sua mesa, Aroma das Ervas. A bola parada, o Guarani busca o gol de empate, 1-0 pro Anápolis. Vamos bater 35. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, quase 500 aparelhos conectados. Valeu demais, galera. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Caio Melo com o pé direito, Diego Torres com a canhota. Autorizada a cobrança, vem Diego Torres pra bola. Diego Torres na bola parada. Pé esquerdo na cobrança, levantamento pra boca do gol. Subiu o Lucão pra afastar. Na sequência tentou tirar, tirou mal o Paulinho. A sobra da bola pra Caio Melo. Coloca no chão para Luiz Miguel. Cercado, marcado, ele volta a bola e recomeça aqui atrás para Emerson. Tem a posse de bola dominada do lateral esquerdo do Bugrino. Um balão pro ataque. A bola passa por todo mundo. Ele tentou Alan Santos. Direto pela linha de fundo, é tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 35 minutos de bola rolando. Primeiro tempo. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, no interior de Goiás. Anápolis 1, Guarani 0, Edu Pinheiro. Segue Náutico e Caxias, primeiro tempo 0-0, Copa Paulista. Guarani é quarto colocado no grupo 3 com 7 pontos, joga segunda-feira no Brinco, 19 horas, Guarani e Primavera. É o futebol da Bandeirantes Campinas. Vamos juntos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tentativa de lançamento pro Isaac, do Isaac pro Bruno Santos. Quase a bola chegou no vazio pro Brunão. Ele sairia na cara do gol na hora H, o corte do Lucão. Aquele lançamento foi muito forte pro Kaique, na proteção do Emerson, a bola vai embora pela linha de fundo. Gleger Zorzin, comentarista Bandeirantes, ele que já esteve lá dentro e conhece do riscado. Eu quero ouvi-lo, 36, 1-0 e o jogo. Anápolis vence, Gleger. Tá vencendo e o Guarani você vê que não consegue criar, né? Não consegue sair. Tá meio assustado ainda o Guarani, né? Vai uma vez ou outra, mas sem muita contundência, sem muita qualidade. Precisa ter um pouco mais de tranquilidade, né? Primeiro tempo já tá aí se aproximando do final. Ver se consegue empatar antes de terminar o primeiro tempo. Luiz Miguel levantou o Brunão de cabeça e agora pra fora, mas você já não valia, o bandeirinha estava marcando impedimento, Breno Beretta. É que o Bruno Santos estaria um pouquinho à frente, o cruzamento foi perfeito. Na verdade, eu não sei porque que ele marcou impedimento, porque não estava impedido, né? Pela sinalização era impedimento, né? Eu não sei se ele marcou falta ou impedimento, como você disse, sinalização foi impedimento, mas tinham dois em cima do Bruno Santos e um dos dois estava dando condição, mas a bola mesmo assim foi para fora. O Bruno Santos cabeceou essa bola para fora. Finalzinho de primeiro tempo, o Guarani está perdendo 1-0 a Anápolis. Agora tá mostrando a TV, a imagem de fato ele estava quando pinta o cruzamento do Luiz Miguel. Acho que ele voltou, né? Voltou. Com o corpo. Foi bem o Bandeira agora.
Alisson erra, Celeri brigou, insistiu no lance, recuperou, deu uma vacilada ali o Alisson, vacilou, dançou, na sequência chegou mordendo, beliscando o Cadi, gol caído, Celeri, o árbitro mandou seguir, lançamento no comando, chega lá atrás, casgando o Alan Santos, devolve a bola pro campo de ataque, o Fábio ameaçou que o Isaac estava perto dele, deu aquele o Isaac não foi, a bola passou, ela saiu, lateral pro Anápolis bater. Alô, doutora Flávio Giardiello. Doutor Flávio pai, doutor Flávio filho, estão ligados do futebol da Bandeirantes. Doutor Flávio Giardiello, que é especialista em transplante capilar. Você não precisa, né, bebê? Não preciso. Cabelo aí? Aliás, fiz como se fosse um exame, né? Uma terapia capilar. Fiz semana passada e aí disseram que tá tudo ok, viu, Bolis? Não vai precisar. Não vou então precisar. Você não vai participar do Campeonato Mundial de Topetes, né? Felizmente não. A Bandeirantes estará sendo representada por esse que vos fala e por Gleger Sorsim, claro, se ele não pipocar. Olha o time do Guarani chegando, bola ali na entrada da grande área, Diego Torres recolheu, dominou, puxa a bola para canhota, devidamente marcado pelo Paulinho. Ele volta a bola para Rafael abriu na ponta para Luiz Miguel, dominou, tentou passe no comando, era pro Caio Melo, chega a defesa para cortar. Chega lá atrás e tira a Ferroni. A bola fica em cima da linha e não saiu sim. O árbitro marcou a saída da bola lateral que o Guarani já cobra mais lá atrás. Finalzinho, estamos entrando na reta final deste primeiro tempo. 1-0 para o Anápolis. Jogo quente, principalmente no início. Guarani perde por 1-0, ele Bugrão chegando, a bola vai chegar no Emerson Santos, explodiu no corpo do Emerson Barbosa. Mesmo assim ele chega, recolhe, domina, volta a bola para Alisson. Alisson empurrou pela meia, vem Guarani colocando a bola no chão. Emerson de novo, recolheu, domina, cruzou para Brunão de cabeça, a bola passou por todo mundo. Passou por ele, passou pelo Luiz Miguel, foi embora do outro lado, em lateral pro Anápolis. O cruzamento do Emerson Barbosa foi perigoso, hein, bebê? Muito perigoso, e os jogadores do Guarani acabaram não aproveitando. Subiu um pouco, né, na cabeça do jogador, do Brunão, e o Luiz Miguel acabou passando atrasado. Desperdiça a oportunidade o Guarani. Já no intervalo do jogo, Bolis, eu vou dar os detalhes sobre a negociação do Richard Rios. Ah, é? É, já, na hora do intervalo, viu? Vai pintar uma grana boa ou não? Vai pintar uma grana boa, mas vai demorar um pouquinho pra chegar, já tô dando o spoiler. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade é Desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Tá barato demais. Desktop sempre ao seu lado. Alô, André Falcão, da equipe de marketing, ele que comanda o marketing da Desktop, está sempre ligado. A Desktop que estampa a sua marca na camisa do Guarani. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 40 minutos, primeiro tempo. Série C, 13ª rodada de um total de 19. Jonas Duarte em Anápolis. Anápolis 1, Guarani 0, Edu Pinheiro. Sul-Americana amanhã tem em São Januário, seja o que Deus quiser. É Vasco, Independente Del Valle, lá no Equador, 4-0 Independiente. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A galera no youtube.com deixando o like, se inscrevendo no canal, participando conosco. Olha a bola na área do Guarani, tirou Rafael, ela fica viva, chega de novo Rafael. Quem completa e tira definitivamente é Luiz Miguel. Lucão com a sobra, deixou por dentro, recolheu, dominou, chute colocado, golaço! É gol! Gol do Anápolis! E foi um belo gol. O time do Anápolis recuperou a posse de bola ali na entrada da grande área. E o André, camisa 5, deu aquela entrada criminosa com 20 segundos no Bruno Santos. Não foi expulso, recebeu só cartão amarelo. Ele dominou, limpou. O André estava adiantado, bateu colocado no ângulo do goleiro Bugrino. Amplia pro Anápolis. O André estava na risca frontal da pequena área e foi encoberto e foi muito feliz, né? Acima de tudo, o André meteu no ângulo. O Anápolis amplia 41 minutos. Primeiro tempo, tá registrado o André. Anápolis 2, Guarani 0.
Breno Beretta. O detalhe é que o André não era pra estar nem jogando depois do carrinho que ele deu com um do primeiro tempo, né? Mas ele foi feliz porque viu o goleiro Andrei muito adiantado. Pra mim, o Andrei falhou, tava adiantado. Pegou um pênalti hoje no rebote, o primeiro gol do Anápolis, mas ele tava muito adiantado e uma bola muito feliz do André, que levantou a cabeça, meteu lá onde dorme a coruja, né? No ângulo esquerdo do goleirão bugrino. 2-0 vence o Anápolis. Finalzinho do primeiro tempo, boys. E fica numa situação complicada o Guarani. Bom, temos um especialista, ele que já esteve lá dentro e conhece do riscado, e agora queremos ouvi-lo. Gleger Zorzin. E aí, Gleger? Ele estava adiantado mesmo, como disse o Breno, mas eu acho que até se ele tivesse bem posicionado, ele teria tomado o gol, porque foi muito feliz, né, o meio-campista ali da equipe do Anápolis. Belíssima batida, tirando do goleiro, a bola foi lá na gaveta. Ele estava adiantado, mas acredito que se ele tivesse bem posicionado, teria tomado o gol também. Tigrão, situação complicadíssima do Guarani, tá perdendo por 2-0 pro Lanterna Anápolis. Eu não quero ter razão, tá? De jeito nenhum, ninguém é dono da verdade, futebol é totalmente imponderável. Mas você tava na escuta aí, quando eu falei, e desceu um OVNI lá no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Os integrantes, os tripulantes do OVNI, era a diretoria lá da ordem alienígena, que entra na cabeça dos treinadores, pegaram um Uber de luxo, e foram Uber Black, e foram lá para Anápolis, 60 quilômetros. Você vai vendo, eu vou recapitular agora em 10 segundos. Sabe quem que devolveu a bola errado? Com o olho fechado, sem cacuete nenhum, atabalhoadamente, lá no bico da grande área defensiva do Guarani pelo lado direito, o lateral direito improvisado, o Luiz Miguel, não tem cacuete, devolveu a bola com o olho fechado nos pés do André. Ele ajeitou, virou, inclinou o corpo, olhou onde estava o André e botou na rede. Foi um golaço. Mas o Guarani tá um catado, tá amontoado. Quantas chances teve o Guarani? E o Anápolis fez 2, foi beneficiado pela arbitragem, é verdade, mas já poderia ter feito mais. Quem é que trabalhou mais até agora, o André ou o Paulo Henrique, o goleiro lá do Anápolis? Vai ter que mexer urgente. Aliás, já poderia ter mexido antes de terminar o primeiro tempo. O Paulo Henrique não teve nenhum trabalho. Aliás, teve, né? Cobrou acho que uns 2 tiros de meta e uma falta. Luiz Miguel vem pra cobrança, levantamento pra boca do gol, subiu a defesa do Anápolis pra cortar. Mais 5. Mais 5. Vamos até 50 minutos em Anápolis. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Já, daqui a menos de 5 minutos, Edu Pinheiro assume o futebol da Bandeirantes, comandando o intervalo. Olha o cruzamento para a boca do gol, a bola bateu nas costas, o Emerson ficou vivo ainda. Entra a defesa para cortar, Paulinho dividiu com o Caio Melo, última a tocar da bola. Foi ninguém, o árbitro está marcando a falta do Caio Melo. Pé alto do jogador bugrino, pois não. Quer ver só, né? Você disse que o goleiro não trabalhou. Para quem não está acompanhando pela TV a imagem, o gramado foi molhado antes da partida. E a parte onde fica o goleiro tá completamente cheia de terra, sem grama. Se ventar, e o uniforme do goleiro Paulo Henrique do Anápolis é branco inteirinho e continua branco. Ele não caiu no chão uma vez. Trabalhou agora, cobrou uma falta, levantou lá pro campo de ataque, tentando o Jefinho, subiu a defesa bugrina para cortar. A Sanasa é digital. Aplicativo novo, site novo, WhatsApp e uma agência dentro do seu celular. Péssimo primeiro tempo do Guarani, tá perdendo o jogo pelo placar de 2-0. Péssima arbitragem também, campo ruim, Série C, meu amigo. Diego Torres tentou passe lá na ponta para Luiz Miguel, o passe foi muito forte, a bola saiu, é lateral pro Anápolis bater. Tem lateral o time goiano para bater, vence o jogo por 1-0, vai conquistando a segunda vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. E em contrapartida, o Guarani vai perdendo de novo a oportunidade de terminar a rodada no G8. Claro que tem todo o segundo tempo, tem possibilidade para virar o jogo.
mas tá difícil a situação do Guarani no jogo. Bola pro goleiro Andrei. Andrei com o pé direito, empurra aqui na ponta, faz bom passe pro Emerson, vai pra dividida, melhor pro Fábio. Fábio chega de cabeça, coloca a bola pra fora, a bola sai. Aquele cinegrafista tá muito pertinho ali do campo, lembrando. Daqui a pouquinho ele vai ser atropelado. Tá mal posicionado, hein? E tá na cara do árbitro. Será que o quarto árbitro não vê? Porque ele pode provocar algum acidente pra ele e pra algum jogador. Será que não tem espaço lá? Deve ter, né, Boles? Deve ter. 47, vem Guarani, bola para Rafael abrindo a ponta para Luiz Miguel, quem sabe o gol de cruzamento, chega André para cortar, rebate a bola, brigou, chegou Rafael, chega de letra, consegue o passe, o Cadu, ele abre na ponta para o Celeri, chegou na marcação, o time do Grino, Alan Santos, trava bem, recupera para o time do Guarani, bola de por dentro para Isaac empurrou para Cadi para Diego Torres, ficou caído o jogador do Anápolis. O árbitro mandou seguir, a bola chega no Emerson. Ele olha para a área aqui na canhota, cruzou, péssimo cruzamento, jogou lá na ambulância. É só tiro de meta pro Paulo Henrique. Bruno coloca a mão na cabeça, coça a cabeça. Tá esperando um cruzamento, mas a bola não chega com qualidade, né, Breno? Espirrou o taco. Ele tentou fazer uma curva com essa bola, mas a bola foi reta, né? Passou por cima do gol do goleirão Paulo Henrique, que ficou apenas acompanhando. Não tem pressa nenhuma para cobrar o tiro de meta. 2-0, tá vencendo o Anápolis, que até então era a lanterninha da Série C. Só tem uma vitória contra a Itabaiana, o time do Anápolis. Dois times que, quando se enfrentaram, estavam na zona do rebaixamento e prosseguem, né? Mesmo com essa vitória, o Anápolis se segue na zona do rebaixamento. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. A variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Bruno tentou de cabeça, subiu para trás, tocou na bola, Igor Souza rebate, afasta de qualquer maneira Fábio. Levanta a bola para o campo de ataque, a bola sai. Protocolarmente correu ali o Kaique, mas a bola já havia saído. O lateral que o Alisson vai cobrar, não. Prefere deixar para o especialista na posição, que nem é tão especialista assim. Aí vai, agora sim, tocar para o Emerson. Incrível. Guarani perdendo por 2-0, o zagueiro passa para o volante para o lateral. E aí o tempo passa. Emerson cobra para Brunão, tentou Isaac, a bola explodiu no Isaac. Paulinho tentou, Brunão vai atrás para tentar recuperar, não consegue. Ele acaba recuando para Ferroni, cercado pelo Brunão, levando a bola para o campo de ataque, a bola bateu no peito do Alisson. Sobra espirrada para o time do Guarani. Alisson abre para Emerson, Emerson parou, prendeu, olhou, pensou por dentro para Caio Melo. Tem a posse dominada no campo defensivo para o time do Guarani, 49-30, os últimos 30 segundos do jogo. Já o Edu Pinheiro tá prontinho, vai assumir o futebol da Bandeirantes, está 2-0 pro Anápolis, para cima do Guarani. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Estamos entrando na parte final da Série C. Depois deste jogo serão mais 6 partidas para o fim da primeira fase. Bola para Rafael, Guarani trabalha a bola, troca passes, mas sem objetividade. Não consegue invadir o último terço do campo. Com isso é tudo que o árbitro quer para terminar o primeiro tempo. Bola para Alan Santos, abre na ponta para Rafael, olha para a área, preparou o cruzamento, vai voltar a bola, ele voltou, o árbitro terminou. É mais fácil entender esse tipo de situação do que tirar a doce da boca da criança. Termina o primeiro tempo, não há tempo para mais nada. Apita Marcelo da Costa do Distrito Federal. 2 pro Anápolis, 0 pro Guarani no Jonas Duarte. A bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Vamos fazer o seguinte, ó, o Greger vai dar um pitaco, tá? E o Breno Beretta, na sequência, vai falar de grana. Richard Rios vendido, o Guarani recebe uma bolada, mas tem novidade, hein? Já Breno Beretta em ação. Ô Gregory, em 11 minutos, muita coisa aconteceu. E a 41 aconteceu também o segundo gol. 2-0 Anápolis, Greger. Edu, o Guarani não jogou bem o primeiro tempo. Aliás, não jogou o primeiro tempo, né? Não jogou. Tudo bem que foi prejudicado pela arbitragem. Para mim tinha que ter sido o jogador expulso lá, o camisa número 5. Foi o 5, né, que tava no lance lá, né? Isso. O camisa 5, André, que foi um carrinho, mas uma voadora ali na canela do Brunão, segundos. Tinha que ter sido expulso. Isso. Depois teve o pênalti, que para mim não foi pênalti do Cadi, né, o Guarani prejudicado. Pode ser a parte emocional? Pode ser, porque às vezes atrapalha, né? Você tá ali numa sequência, você tá fazendo bons jogos, de repente vem erros de arbitragem, né? Num erro infantil, na penalidade também do árbitro. Então, assim, acaba prejudicando e a parte emocional do Guarani atrapalha. Mas, tecnicamente falando, Edu, o Guarani não jogou absolutamente nada e tem que mudar da água pro vinho, senão vai perder o jogo. Bom intervalo, galera. E o Marcelo... Valeu, Edu. Bom intervalo, viu? Tudo bom pra você.
E o Marcelo Fernandes foi expulso, hein? Essa também. Bom, 2-0 Anápolis. Oi, Breno Beretta. O bom Breno Beretta. Oi, Edu. BBB. Boa noite pra você. Nem falei boa noite ainda, Edu. Não, mas agora que eu já tendo oportunidade, né? Boa noite, meu grande amigo Breno Beretta. Qual é a novidade da grana? A novidade é a seguinte. Bom, primeiro que o Richard Rios, só para confirmar, ele foi vendido por 30 milhões de euros do Palmeiras para o Benfica de Portugal. Inclusive já viajou. Ontem ele não atuou pelo Palmeiras e já viajou, já está a caminho de Portugal. Agora, o dinheiro, eu soube o seguinte, que deve chegar em 3 parcelas, só que a primeira a partir de novembro ou dezembro, Edu. Entre novembro ou dezembro deve chegar a primeira. E quanto para o Guarani? 13,34%, que dá quase 26 milhões de reais. Aliás, eu fiquei sabendo que esse dinheiro vai ser muito importante para o Guarani, porque o Guarani trouxe bastante jogador, né, Edu? Você sabe que 12 reforços é o time que mais contratou nessas janelas da Série C. E o Guarani tem uma pequena dívida recente, a médio e curto prazo, que o Guarani vai ter que estancar de 10 milhões de reais, ou seja, vão chegar a quase 26 milhões de reais. Então esse dinheiro é fundamental, porque terminando a Série C do Brasileiro, onde que o Guarani iria arrumar esse dinheiro? E não se sabe nem se vai subir, né? Claro que tá trabalhando para subir, mas vai ser muito importante. E mais um detalhe, Edu, o Guarani está tentando entrar em contato com a Leila Pereira, costurar, para que ela possa adiantar esse dinheiro para o Guarani. Se ela puder dar uma ajuda para o Guarani e esse dinheiro chegar antes de novembro ou dezembro, viu, Edu? Então, tia Pereira, né? O Guarani, você tem que ir na tia Pereira, não na CBF, na tia Pereira. A mulher tá com tudo, hein? Deixa com ela. Bom, é isso aí. Você já pensou tudo se o Guarani contratou? Se tivesse que contratar agora, ia ficar mais caro. O Guarani tá com dinheiro, hein? Ainda bem que contratou 12. É tia Leila, né? Edu. É tia Leila, né? O que eu falei, tia Leila. Tia Leila. Você fala tia Pereira, você derruba a casa, pô. É pra saber se você tava atento. Grande dia. Tigrão, sabe quem faz aniversário hoje? Sabe quem eu tive o prazer de cumprimentar? Tava começando o jogo, eu liguei pra ele. Dorival Geraldo dos Santos, hoje 97 anos. Parabéns, Dorival. Muita saúde, muita paz, sempre no bosque andando. 97 não é fácil não, hein? O Dorival fez o gol do título do Guarani em 49, como se fosse a Série A2. Começou a divisão de acesso, Guarani em 49 campeão, o campeonato se estendeu até fevereiro de 50. Na Javari contra o Batatais, de virada, hein? O Lilo fez o gol de empate, Dorival fez o gol da vitória, foi uma festa danada. E o Guarani por muitos e muitos anos ficou aí na principal divisão de São Paulo. Olha, Dorival ocupou vários cargos, equipe de base, revelações, trabalho profissional. Em 1966, o último jogo no Pacaembu. Lembra, Tigrão? Guarani Noroeste? Quem iria descer? Quem que ia descer? E aí o Guarani venceu por 3-1, muita chuva no Pacaembu. Desceu no Noroeste, ficou o Guarani. Quem que estava no banco? Dorival Geraldo dos Santos. Dorival, para você um grande abraço, viu? Muita saúde e paz. 20 e 27, já o Tigrão comenta. Anápolis 2, Guarani 0. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP e mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Leandro Bolis. Tá registrado. A bola volta pro time do Anápolis. Fábio, pé esquerdo, levantou pra boca do gol. Jefinho fechou, a bola ficou viva. Não tirou defesa, ela volta pro Cadu. Ele bate no canto, espalma Andrei. Olha a sobra da bola, Andrei de novo. Em duas defesas, evita o segundo gol do time do Anápolis. No primeiro chute forte, rasteiro no canto do Kaique. Andrei foi no canto e pegou o Breno Beretta. Uma grande defesa, seria o segundo gol do Anápolis. Hoje o Andrei tá bem, já pegou o pênalti, mas no rebote foi gol do Anápolis. E agora duas defesas seguidas. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão. Guarani joga com Andrei, Alisson, Rafael Rodrigues, Alan Santos e Emerson Barbosa, Cadi, Caio Melo, Isaac, Diego Torres, Luiz Miguel e Bruno Santos. As novidades: o Alisson na lateral direita é zagueiro, tem o Cadi como volante, tem a volta do Isaac e Luiz Miguel na frente, pois não, Tigrão. 2-0 Anápolis. Bom, Guarani foi muito mal no primeiro tempo, mas eu quero colocar aqui 3 erros de arbitragem lamentáveis, 3 erros brutais. Primeiro, a falta a 20 segundos de jogo do André em cima do centroavante do Guarani, do Bruno Santos. Lance para cartão vermelho, uma entrada criminosa, um carrinho alto no joelho. Comecinho da partida, tinha saído a bola. Depois o pênalti que ele acaba dando a 8 minutos a favor da equipe do Anápolis, né? Não existiu. O jogador do Guarani está caído. Eu acho que é o Rafael, né? Se eu não estiver enganado. Ele está caindo, está com o braço de apoio indo ao chão e a bola bate nesse braço. Foi o Cadi, e até uma defesa para queda. Então o pênalti não existiu, segundo erro. E na cobrança do pênalti, o Andrei pega, dá rebote. Só que teve uma invasão de 1,5 metro da área. Dentro da área. Sabe de quem? Do André, que fez o gol. Por isso que ele estava na frente e chegou para o rebote dando um peixinho na frente da defesa do Guarani. Então, vamos lá. 3 erros que interferem diretamente no marcador. 1,5 metro dentro da área a hora que a bola é batida. Aí ele chega na frente, dá o peixinho e faz o gol no rebote na boa defesa do Andrei, que fez a parte dele, né? Então não dá pra gente conviver pacificamente com erros assim. Mas nós também não podemos vender ilusões. Se na Série A a arbitragem é um nível ridículo, o que nós vamos esperar na Série C, não? Agora, isso não invalida aquilo que eu vou dizer agora. A ordem alienígena acabou invadindo a cabeça do Marcelo Fernandes.
Ele tem que mexer urgentemente, ele tem que vir com, minimamente aí, com um jogador de ataque para jogar onde está perdido lá na frente o Emerson Barbosa. Talvez o Gabriel, tô vendo ali, bem com o Gabriel Silva. Tira um dos zagueiros, não subiu placa nenhuma, e aí teria exatamente que tirar o Alisson, perdão. O Tigrão. O goleiro. Tira o Alisson, volta o Emerson para dele. Por quê? Ele inventou uma barbaridade e poderia dar certo. O certo é o que dá certo. Só que apesar dos erros de arbitragem, o Guarani não jogou nada, não viu a bola e o Anápolis foi melhor. Pois não, Breno? Vai, Breno. Eu ia colocar o agasalho, viu, Tigrão? Os 3 que vão entrar, Gabriel Silva, Mirandinha e Cicinho, são os 3 que vão entrar. Já já eu confirmo os 3 que vão sair. Ó, vou dar um chute aqui. Sai Luiz Miguel, 1. Sai o Alisson, o segundo. E o terceiro eu tiraria o Isaac. Não subiu placa nenhuma, hein? Vamos ver se ele tá com a leitura. E a leitura dele pode ser muito melhor do que a minha. Mas às vezes elas coincidem. Vou dizer de novo, Alisson, depois o Luiz Miguel e também o Isaac, que não se achou. Ora tentando vir de trás, ora caindo ali do lado esquerdo e trombando e atrapalhando e congestionando o espaço do Emerson. Enfim, não deu certo. A formatação, surpresa, inventiva, mas deu chabu. Por isso que ele já arruma agora. E tá certo, tá de parabéns. Tentou, não conseguiu, não deu certo. E ao não dar certo, ele reconhece humildemente que não deu certo e volta ali para uma formação mais próxima daquela que o Guarani estava utilizando. Então vamos lá de novo, Breno. Quem é que tá na beirada do gramado? Cicinho é 1. Gabriel Silva e o Mirandinha. Então, Mirandinha e Cicinho tinham que ter começado o jogo. Agora, eu não vou ser oportunista aqui e dizer eu falei antes, que ele inventou, não. Vamos esperar um pouquinho. E tira o Alan Santos. Então, escolheu um zagueiro, Alan Santos. Pode ter sentido alguma coisa. Cartão ele não tinha. Tirou o Luiz Miguel. Luiz Miguel, batata. Dentro da colocação que a gente fazia. E tirou o Isaac. E tira o Isaac. Então, dos 3, eu falei que ele ia tirar um Beck, o Isaac e o Luiz Miguel. Ele tirou um Beck, o Isaac e o Luiz Miguel. Só que ele tirou o outro zagueiro. Tirou o Alan Santos. E deve puxar na quarta zaga agora o Alisson. Eu não teria feito isso. Tá com moral o Alisson, hein? Meu Deus do céu. Então, agora o time volta com 2 laterais convencionais, Cicinho na direita e o Emerson na esquerda, Cadi, Caio Melo e Diego Torres e 3 atacantes. Ele sai de um 3-6-1, máximo 3-5-2, quando um dos beiradas passava, um dos laterais que viraram ponta e não funcionou. E agora ele vai para um 4-3-3. Seja o que Deus quiser. Brunão centralizado, Mirandinha de um lado, Gabriel Silva do outro. O Mirandinha deve ser na esquerda e o Gabriel Silva na direita com o Bruno Santos centralizado. Vai mudar o jogo. Pode até tomar mais 3 ou 4. Mas a tendência é que o Guarani reaja no jogo. Meu queridíssimo Leandro Boles. Valeu, Tigrão. Tudo pronto no Jonas Duarte. Saída com o Anápolis. Apita o árbitro. Tem bola rolando, então vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. E é com P de Bola, P de Bandeirantes, você ligado, acompanhando o futebol na Bandeirantes.
Vamos juntos sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo, com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Torcendo para a recuperação do Guarani, o Bugre está perdendo pelo placar de 2-0, mas vem com 3 alterações para a etapa final. E já se manda o programa de ataque, Emerson lá pela esquerda, domina, levantou, cruzou para a boca do gol, tentava a finalização de primeira, Gabriel Silva. Entra e corta a defesa do Anápolis. O Anápolis que também mexeu, né? Foi embora o André, Breno. Foi embora o André. E entrou 41. E entrou 41. O André é autor do gol, né? Que estava amarelado. Entrou 41, o Borim. 41, Borim, alteração no Anápolis. Borim, com a 41, portanto, no time do Anápolis. Estamos no FM em 85,7. Som forte, pesado, de muita credibilidade ao sonsaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. E também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 20 graus nesse momento em Anápolis, no estado de Goiás. Uma das cidades mais importantes, né, do estado de Goiás, depois, evidentemente, da capital Goiânia. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Anápolis. Se estivéssemos no brinco neste segundo tempo, tomando como base, é claro, a cabine da Rádio Bandeirantes, ali o tobogã, Guarani estaria atacando para o gol do placar eletrônico. Joga com a camisa tradicional, a camisa verde. Levantamento para a entrada da grande área do Bugre. Chega Alisson para fazer o corte. Borim toca na bola, ela voltou no meio da rua. Jefinho arrisca, a bola bate no meio do caminho no Kaique. Chega para cortar Emerson de cabeça, a bola sai. Lateral no campo ofensivo, setor direito para o time do Anápolis bater. É só o comecinho do jogo para você ligado aqui na Bandeirantes. É para a cobrança do lateral, o time do Anápolis com Fábio. Força nos braços, levantou lá dentro para o Celeri. Subiu para afastar a defesa, completou Mirandinha, tirou. Levantou a bola para o campo de ataque para Brunão. Recolhe, domina, tentou a passagem do Diego Torres. Chega bem na cobertura o capitão Paulinho. Recuando para o goleiro Paulo Henrique. Domina dentro da sua grande área o goleirão do time do Anápolis. Com o pé direito, bate forte na bola, devolvendo para o campo de ataque, tentando o Kaique. Subiu a defesa, Bogrina para cortar a sobra da bola. Fica para o time do Guarani com Cadi. Recolheu, dominou o pé direito, tentou atravessar todo o campo do outro lado. O passe. Chega o Fábio, recuando com o pé direito. Não pode pegar com as mãos o goleiro Paulo Henrique. Ele sai jogando ali por dentro. Passe para o Kaique. Kaique abriu para Fábio. Fábio de primeira com o pé direito para o Celeri. Chega a zaga Bogrina para cortar com o Alisson. Colocando a bola para fora, cedendo lateral para o Anápolis bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças de Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Guarani que não tem a beira do campo, o técnico Marcelo Fernandes, que foi expulso no primeiro tempo. Lançamento para o Gabriel Silva, vai na dividida, foi o último a tocar na bola, bandeira marca lateral para o time do Anápolis bater. Gleger Zorzinho, eu gostaria também da sua opinião sobre essas 3 mexidas no time do Guarani, Gleger. Precisava mexer, né, Boris? O Guarani realmente estava muito mal, reposiciona o time, acho que acerta as mexidas. O Guarani precisa jogar um pouco de futebol, né? Você vê, alguns jogadores também estão sumidaço, hein? Diego Torres aí não pega na bola, né? Brunão também, então a bola precisa chegar, claro, com qualidade. E por isso essas mudanças, na minha opinião, corretas. Mirandinha bota na frente, perde a bola para Fábio, chega na alavanca, recupera Paulinho na passagem para o Fábio, ele apoia bem, vem embora, vem trazendo o time do Anápolis por campo de ataque. A inversão aqui na ponta, a bola chegou no Cadu, recolhe, domina, puxa a bola para o meio direito, bate, pega, Andrei! Andrei no chão, faz a defesa, não dá rebote no chute cruzado do Cadu. Quase o Anápolis amplia, Breno Beretta. Tava bem posicionado o Andrei, essa bola foi difícil, praticamente quicou na frente dele, de fora da área, um chute perigoso, mas o Andrei ficou com ela. 2-0 vence o Anápolis. E pode seguir com o microfone na mão, Gleger Zorzinho, nosso especialista, para conceituar mais uma defesa do Andrei, Gleger. Defesa segura, né? Aparentemente ele faz um movimento para espalmar, mas a bola encaixa ali. Movimento correto, 7,74. No Sicredi, além de contar com cartões e seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi.
5 minutos e segundo tempo, placar de 2-0 pro Anápolis. Tenta com o Celério o ataque, reclama que foi seguro. O Atro mandou seguir. Cicinho lá atrás no peito do Alisson. Ele mata no peito, levanta o barulho de ataque para Brunão. Já foi seguro pelo Lucão. Brunão e Lucão. O Atro manda seguir, apenas marca lateral pro time do Guarani bater na junção da risca no meio campo com a risca lateral. E atenção, galera ligada no futebol. Futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 5 minutos e meio, segundo tempo. O tic-tac no tempo de embalo desta emoção, eu confirmo 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, estádio Jonas Duarte. Em Anápolis, vai dando Anápolis. Anápolis tem 2, Guarani 0, Edu Pinheiro. Olha, segundo tempo, 5 minutos lá em Recife, Náutico e Caxias 0-0. A novidade foi que o cachorro entrou no jogo, velho. Mas deu um trabalho pra tirar o cachorro, viu? Foi no primeiro tempo, mas demorou pro cachorro sair, mas deu um show o cachorro. 0-0, Boris. E sabe o nome do cachorro, Edu? Timbu Dog. Timbu... Boa, essa foi boa. Chimichurri. Não, que chimichurri, é Timbu Dog. É Lulu. Lulu, por que Lulu? Falei Lulu, hein? Ah, não é, eu entendi outra coisa, viu, Tigrão? Ainda bem que você explicou. Não. Lulu. Bola colocada pra fora, tem lateral pra fazer a cobrança do Anápolis. Quer dizer, então, na audiência rotativa do rádio, essa também é a nova, né, o Band Beretta? Que o Richard Rios, o Guarani vai receber uma grana, mas não é tão já, né, Breno? Não é já, Bolis. A grana por volta de 26 milhões de reais, muito próximo disso, dos 13,34%, e deve receber entre novembro e dezembro. Mas o Guarani vai tentar, junto com a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, adiantar esse dinheiro. Tem uma boa relação. Ano passado o Guarani... Não digo emprestou, né? Mas aí alugou, enfim, fez uma parceria. O Palmeiras jogou 2 vezes no brinco. Exatamente. Tem um outro detalhe. O Richard Rios, pouquinho antes de dar certo a negociação com o Benfica, ele tinha sugerido até de dar os 10% dele para o Palmeiras. Mas nesse caso não aconteceu, até porque o Palmeiras ganhou os 30 milhões de reais que queria. E ele foi embora para a Europa como ele queria. 30 milhões de... euros, desculpa. 30 milhões de euros a negociação, Guarani 13,34%, Palmeiras tem 70%, Flamengo 6,6%. E o Guarani, na cotação, né, deve receber quase 26 milhões de reais. Isso é comum, viu, e gente? E o que a Leila tem fora do futebol? Ela tem empresas, né? Uma financeira. E essa financeira faz o quê? Ela empresta dinheiro. Isso! Você tá indo muito bem. Muito obrigado. E o que ela vai falar pro Guarani? Claro. Ela empresta com juros. Módicos juros de 7% ao mês. Passa lá na minha empresa. Mas você sabe que isso é muito comum no futebol, recentemente. Um 7. caso que a gente acompanhei de perto. O Beraldo, zagueiro da seleção brasileira, do PSG, foi vendido do São Paulo para o PSG. Um dos times mais ricos do mundo, né? O PSG lá não falta grana, né? Tem o Sheik lá, enfim. E o 15 tinha 20%. Tem, né? Tinha, porque foi vendido 20% e foi assim a negociação. A negociação se concretizou no começo de maio, dividido em 3 parcelas. A primeira parcela foi paga de maio, foi paga no final de junho. A segunda parcela, aí teve um imbróglio, questão judicial, mas foi paga em novembro. E a terceira parcela só em final de outubro, início de novembro desse ano, em 3 vezes. Então tem toda essa situação. O Guarani vai, se for para receber normal, vai ser em vezes também. 3 a 4 vezes. Agora, seguinte, né? A tia Leila vai falar assim: ô, presidente, pois não. Tem uma agência bonita aí em Campinas. Espera que eu vou pegar o nome do gerente aqui. Procura ele lá, já vou ligar para ele. Pelo nosso relacionamento, vamos fazer juros módicos aí, de irmão para irmão, de pai para filho. Olha a defesa errada, saída errada no time do Anápolis. Quase o Brunão chegou. Quase conseguiu tocar na bola o Brunão. Desvio pra trás, né? Recuo pra trás. Mal feito esse recuo do jogador do time do Anápolis. Aí ela vai dizer pro gerente, pro presidente assim, ó, presidente, já falei com ele, viu? Jurinho de pai pra filho, pode ir lá. 7 ao mês. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Olha, eu acho que o torcedor bugrino, né, em cima desse assunto, ainda ficaria muito feliz se grande parte desse dinheiro entrasse pro Guarani, né? Porque aí tem a questão dos intermediários, tem dívidas, tem um monte de coisa, né?
Então a gente... O Guarani já vai ter que sanar. Ele fica imaginando, 25 milhões vão entrar. Não é bem assim, O Guarani já vai ter que sanar uma dívida de 10 milhões de reais que tem aí a curto, médio prazo, que eu fiquei sabendo. Ou seja, 10 milhões já vai embora, né? E o Guarani fez 12 contratações nessas duas janelas, né? Tem a folha salarial até o final do ano, até o final da Série C, e não se sabe se o Guarani vai subir para a Série B. E seria muito importante o acesso para a cota de TV ano que vem, esse tipo de situação, né? Placar de 2-0 pro Nápoles. Qualquer coisa, independente de qualquer coisa, desculpa, Bolis, é uma notícia espetacular, né? Você vai, morde um pedaço aqui, outro ali, demora um pouco. Mas é um dinheiro salvador. Não tenha dúvida. Um momento muito complicado do Guarani. É isso aí. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças da Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Guarani com 11 minutos do segundo tempo não deu um chute a gol, nenhuma finalização no jogo, não só no segundo tempo, no jogo. Tenta agora, bola para Gabriel Silva, dominou, encara a marcação do Verrone, leva para o fundo, prepara o cruzamento, a bola explode no jogador do Anápolis e chega a sair. Sai a lateral pro Guarani bater. Vem o capitão Cicinho, herdou a abraçadeira do Alan Santos, que foi substituído. Caigo Melo para Cicinho, pé direito, tenta o cruzamento, trava Verrone. Coloca de novo a bola para fora, perto da linha de fundo. Lateral para o Guarani bater. Cicinho vem para a cobrança, ameaçou a cobrança longa, desistiu. Pertinho ali dos jogadores reservas do time do Guarani. Cicinho na bola, levantamento para o Gabriel Silva, subiu a defesa para cortar de novo com o Verrone. Volta para Cicinho no chão, no 1-2 com o Caio Melo. Chega a defesa para cortar, na sequência o Cicinho cometeu a falta, a turma a seguir. Paulinho tenta tirar, a bola não sai. Caio Melo toca na bola até que o Celeri chega de calcanhar, com estilo, tentou Cadu. Chega a defesa Bugurina para cortar com Rafael, a bola agora sai. Em lateral para o Anápolis Futebol Clube bater. Placar de 2-0 pro Anápolis. Será que vai ter manutenção da Sanasa no seu bairro? Pode deixar, que a Sanasa manda um SMS avisando. Guarani briga com o Cicinho, levanta a bola para o grande ataque, tentou Mirandinha, entra e corta Fábio, dá um bico na bola, devolve lá no campo defensivo para o Guarani, nas mãos do goleiro Andrei. Andrei está jogando curtinho para Alisson na quarta zaga. Alisson carrega a bola, tem que atravessar todo o campo, o time do Guarani, para chegar no campo ofensivo, para chegar próximo ao gol. Defendido pelo Paulo Henrique, goleiro do time do Anápolis. Ultrapassa a linha da marcadora, é Cicinho, parou, prendeu, olhou, rolou pela meia para Gabriel Silva. Tem a posse de bola dominado, já tem marcação, pressão para cima dele, foi do capitão Paulinho. Ele trabalha a bola com o Alisson, Alisson abriu na ponta para Emerson. Emerson recolheu, dominou para Diego Torres, vem para buscar o jogo. Cercado, marcado, ele volta, a bola Borinha acompanha o Diego Torres. Ela chega no Alisson, Alisson para Rafael, Rafael empurra para Cicinho, já no campo ofensivo, bota na frente, sofre a falta. Falta por trás do Celeri para cima dele, o jogo tá parado, hein, Bebê? Cicinho que virou o capitão do Guarani, né? Entrou no segundo tempo no lugar do Alan Santos e acabou virando o capitão do Guarani. Aliás, Bola, estou atrás para saber se o Alan Santos sentiu alguma coisa ou não. Que é meio estranha essa substituição, tirar justamente dos 3 zagueiros o capitão, só se ele sentiu algo, mas ainda não tive a resposta. Uma falta perigosa que o Caio tá na bola. Caio Melo levantou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro a defesa, sobrou para Diego Torres, ele bate, a bola passa com perigo, mas desviou no meio do caminho. Foi embora pela linha de fundo, até que enfim uma finalização não foi pro gol, porque a bola desviou no meio do caminho. O chute do Diego Torres, o Guarani tem escanteio para bater, Breno. É pelo lado esquerdo e o próprio Diego Torres já está posicionado para bater. 14 minutos, o Guarani precisa de um gol para voltar pro jogo, tá 2-0 pro Anápolis. O Galo tá ali, ó, atrás do gol. Tem o Galo e o Galinho, é isso, Breno? O Galo e o Galinho. Tem 2 galos. Diego Torres levantou para a boca do gol, subiu lá dentro, Lucão para cortar. Mete a bola para a linha lateral, é lateral na canhota para o time do Guarani bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade e o máximo sabor às suas receitas está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Levantamento de novo para a boca do gol. Quem tira de cabeça agora é o Igor. A sobra da bola volta para o time do Guarani, para Cicinho, já olha para a área. Vai encarar a marcação do Celeri, todo atrás do time do Anápolis. Ele volta a bola, recomeça com o Rafael. Rafael com
Alisson, pé direito, recua pro goleiro Andrei, o Guarani volta a bola, vai ter que recomeçar tudo aqui atrás do Bugrão. Sai jogando Andrei, curtinho na quarta zaga para Alisson. Alisson recolheu, dominou, o Cadi abriu, ele fez o passe lá do outro lado, Diego Torres, apagado no jogo, não domina, sobra da bola, volta para o time do Anápolis. Na sequência do lance, a bola bateu no Emerson e saiu. É lateral para o time goiano bater. Desktop, internet premiada, ultra velocidade. 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Assine fácil pelo site desktop.com.br ou ligue a 0800 100 0102. Anápolis por campo de ataque, falta marcada. O árbitro pegou uma falta lá na ponta direita para cima do Jefinho. Tem falta para bater o time do Anápolis. Tem gol, Edu? Gol lá em Recife, gol do Náutico. Não foi do Cachorro não, né? Não. Boa, hein? Não, o Cachorro entrou para vibrar, mas não foi dele, hein? Sabe como é que é? Ele é o mascote do time. Como seria o gol do Cachorro, Edu? De focinho? Ah, agora tá mais moderno, né? Eles estão fazendo bicicleta agora, então. Náutico 1, Caxias 0. Interessante, porque o Náutico pega o Guarani, né? Aqui no sábado e a Ponte o Caxias lá. 1-0 Náutico, Bolis. E daí no caso se a Ponte vencer, ela ultrapassa o Caxias. O jogo vai ser domingo, 4h30. Tem falta para fazer a cobrança do time do Anápolis. 2-0. Anápolis busca o terceiro gol para ficar mais tranquilão no jogo. Tem apenas uma vitória na competição. O Anápolis que perdeu na última rodada por Caxias. Mas o treinador disse, vendemos caro a derrota. Fizemos um bom jogo. Vem pra cobrança Verrone, saiu, deixou lá do outro lado pro Paulinho levantar pra boca do gol, desvio, na trave! A bola explode na trave esquerda de Andrei, por muito pouco, não amplia o time da casa. Guarani tenta a resposta com Mirandinha, sai rabiscando, falta pra cima dele. Quase o Guarani levou o gol, hein, Breno? É uma cabeçada perfeita do Igor, zagueirão da equipe do Anápolis. E no contra-ataque puxado pelo Mirandinha, pintou um cartão amarelo. Eu acho que é pro 15, vamos rever agora. E um cartão bem aplicado, porque ele chegou por trás para matar o jogo, né? O Kaique, camisa número 15, que perdeu o pênalti, inclusive, né? Que o goleiro Andrei defendeu. E na sequência foi o primeiro gol do Anápolis. No rebote, o Kaique tá amarelado, camisa 15. Só que o Guarani não aproveitou da situação, né? A bola foi rolada ele na fogueira pro Cadi. O Cadi aí se livrou da bola, deu um bico na bola longe do gol. É só tiro de meta pro time do Anápolis bater. Gleger, a situação do Bugrão não é boa não, hein? Nenhuma finalização no gol e quase levou o terceiro gol. Aliás, as duas melhores finalizações do segundo tempo foram do Anápolis. A defesa do Andrei e agora essa bola na trave, Gleger. Exatamente, né? O Guarani não joga. O meio de campo não produz absolutamente nada. A movimentação dos homens de frente, mesmo com as mudanças, não acontece. A bola não chega com qualidade. O Guarani está perdidinho no jogo. É, sem dúvida nenhuma, uma noite para se esquecer. Pode mudar. Tá aí há 18 minutos ainda. Pode ser que mude? Pode ser, não dá para saber. Agora, Diego Torres, Brunão, né? O Isaac não jogou nada enquanto esteve em campo, né? O Cicinho entrou aí também, não resolveu absolutamente nada. Às vezes a gente começa a ver, entender... Olha a chance do terceiro gol, a bala batida, bateu na zaga, sobrou, passe lá na ponta pro Fábio. A bola não chegou a sair, o Emerson tentou proteger, a bola não saiu. Fábio insistiu no lance e foi na garra para ganhar um lateral pro time do Anápolis. E é o seguinte, o Kaique ficou de frente pro gol, hein? Ele chegou a bater, a bola desviou no meio do caminho. Quase o terceiro gol do Anápolis, você falou sobre o Diego Torres, acho que ele que vai sair agora. Deu um pique ali, ó, monumental para sair, né, Breno? Exatamente, e é ele, saindo Diego Torres para a entrada do 21, Cauã Jesus, que é meia atacante. Cauã Jesus, que foi titular no jogo contra o Ituano, no último jogo, foi para o banco e agora está entrando. Saindo Diego Torres, entrando Cauã Jesus no Guarani. O GC da TV está mostrando que o cartão aquele anterior foi pro Borim. Então vamos mudar e dar o cartão para o Borim. Então não foi o Kaique, foi o Borim. Levantamento, a zaga tirou mais um lateral pro Anápolis bater. Completando o Gleger, Guarani não consegue jogar, né, Gleger? Então é o seguinte, às vezes a gente não entende, mas a escalação, né, escolheu esse, não aquele. E aí depois a gente vê, porque o jogador ele ganha a posição no treino. Ele mantém a sua posição, claro, efetivamente no jogo. Mas durante a semana é que ele tem que buscar o espaço. Então tá aí, ó, estamos vendo aí, né? As opções, as mudanças, o Guarani, pra mim, piorou.
Já já o detalhe do Tigrão aqui no ar da Bandeirantes. Você ligado, participando conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, participe, interaja conosco. Paulo Henrique com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque. A bola passou lateral para o Guarani bater. Pois não, Tigrão? Fala que eu te escuto. Não, o maior pique do mais veloz, né? O pique assim mais acentuado do Diego Torres foi esse daí para sair de campo. Jogou nada. Aliás, o Guarani tá mais perto. No jogo, né, Tigrão? Acho que tá mais perto o Anápolis de fazer o terceiro do que o Guarani de diminuir. Não, o Anápolis tá melhor, né? Agora, não piorou, não. Pra mim, né? Respeito todas as opiniões. Futebol é bacana por isso, cada um vê de um jeito. O problema é que os jogadores que entraram e que deveriam ter começado o jogo já entram com essa pressão aí, né? Com 2 no lombo, né? Por causa da bobagem do treinador no primeiro tempo. Paulo Henrique com o pé direito, o goleiro levanta a branca de ataque tentando Cauê ou Cadu. É que agora a gente tem Kaique, tem Cadu, tem Cadi, tem Cauã. Que beleza. Bola pra Cicinho. Pé direito na bola, fez o passe exatamente pra ele, pra Cauã Jesus. Quem corta é o Lucão, ou conhecido como Lucas. Lucas Lucão, conhecido como Lucão, mas o nome Lucas. Lateral de batido, Cicinho pela meia para Gabriel Silva. Dominou, marcado por 2. Tá difícil para controlar a bola. Chega de novo, rasgando a defesa do Anápolis. A bola sai. Lateral pro Guarani bater. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 21 minutos. Segundo tempo. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C no Jonas Duarte, em Anápolis. Anápolis tem 2-0 para o Guarani. O Anápolis vai deixando a lanterna, Edu. Amanhã Sul-Americana, América de Cali, Bahia. Em Salvador foi 0-0, o jogo é lá em Cali. E São Januário, Vasco, Independente Del Valle do Equador. No Equador foi 4-0 para o Independente e continua 1-0 o Náutico. O gol foi do Paulo Sérgio. O grão que tem na sequência: Náutico, Derby, 210, Ponte Preta fora de casa, depois o Ipiranga. Os jogos a partir da 16ª rodada, os jogos ainda não foram desmembrados pela CBF. Bola para Cadi. Cadi recolhe, domina, trabalha curtinho para Cicinho. Ele tem a posse de bola dominada no campo ofensivo, pontualmente 9 da noite no horário oficial de Brasília. Tentou o Cauã, tá difícil para dominar, chegar rasgando. Agora ele não consegue trocar 3 passes. Bola do Alisson, lá na ponta, recebeu, dominou, Caio Melo, abriu na ponta para Emerson. Último terço do campo, prepara o cruzamento, cruzou para Cauã, ele chega tocando na bola, a bola vai direto para fora. Gabriel Silva foi o último a tocar, é tiro de meta pro Anápolis, bebê. Ele não teve como dominar essa bola, foi muito esticada para ele. O Guarani tá perdendo por 2-0. Aliás, vale relembrar, Boles, que essa invenção que o Marcelo Fernandes fez, principalmente de colocar o Luiz Miguel como lateral direito, foi lá atrás naquele jogo contra o Retrô. Só que naquela partida o Guarani ainda não tinha os reforços. E mais um detalhe, a gente não vê os treinos, mas vê jogos da Copa Paulista. E o Guarani não tá jogando nada na Copa Paulista, principalmente o Luiz Miguel. Cadu tentou a finta, acaba perdendo a bola, o Guarani recupera, tenta saída rápida o Bugrão, bola ali por dentro pro Cauã, foi desarmado, a sobra da bola ficou pra cá, pro Cadi. Cadi empurrou na ponta, Mirandinha, quem recebe pro time do Guarani, se mandou Caio Melo, ele sai da ponta, vem para meio mais centralizado, agora quem recebe é Gabriel Silva, de frente pro gol, tentou dominar, a bola deu uma escapada, mesmo assim consegue um totozinho na bola, a bola chegou na ponta para Cicinho, recolhe e domina pro time do Guarani, 23 minutos e meio. Passe ali do Cauã, Cauã pro Cadi, Cadi para Cauã. Cauã recolhe e domina, chega na marcação, Celeri tocando na bola, a bola sai. É lateral pro time do Guarani bater, vem Cadi pra bola. 2-0 pro time do Anápolis, vai deixando a lanterna, mas ainda dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. Veja só que a diferença entre os dois times está caindo para 3 pontos. Levantamento do Emerson à meia altura, subiu para afastar, Fábio coloca a bola para fora. E tem 2 jogadores do Anápolis caído. Um deles é o Jefinho, Breno. É cera, né? Para valorizar. Seria porque um Celeri. Seria Celeri. Celeri vai pedir o árbitro para acelerar o Kaique, é um dos que tá caído, né? Um dos jogadores caídos. Kaique já se levantou. Se ele for sair, ele tem que sair. Tá pertinho da linha de fundo, ele tem que sair ali, né? Vão ter 2 substituições. Provavelmente os 2 que caíram vão sair, né? O 9, o Celeri, aliás, vai sair. O Celeri é um dos jogadores que vai sair. Para a entrada do 29, que é o Igor Cássio. O Celeri está saindo, entrando o Igor Cássio, 29.
Aí o outro jogador que tá caído, já eu vou confirmar. Eu acho que é o Jefinho, viu, Breno? Mas não é o Jefinho, não, é o Cadu. É o Cadu pra entrada do 11. O 11 é o João Felipe. Saindo o Cadu 11, entrando o João Felipe, 2 alterações no Anápolis. Lembrando que o Anápolis foi vice-campeão goiano, perdeu a final para o Vila Nova, eliminou o Atlético Goianiense. Aliás, ele chegou a vencer o primeiro jogo do Vila por 2-0, mas lá no Oba, acho que foi no Serra Dourada esse jogo, enfim, perdeu por 3-0 e acabou não conquistando o título. Então, portanto, Cadu e Celeri saem para as entradas e João Felipe e Igor Cássio. Tem escanteio o time do Guarani para fazer a cobrança, quem sabe em Bugrão para voltar para o jogo. Tem tempo ainda, 25,5. Vem para a bola, Caio Melo, com o pé direito, vai cobrar o escanteio lá na canhota, ou seja, vem uma cobrança fechadinha. O time do Anápolis segue reclamando ali com o árbitro, quem reclama agora é o Borim. Tá sinalizando para lá, tá sinalizando para cá. Rafael vai lá, reclama com o árbitro que tá demorando demais, o zagueiro Bugrino, agora sim ele vai autorizar a cobrança. Vem Caio Melo pra bola, 2-0 pro Anápolis, escanteio pro time do Guarani. Pé direito na bola, levantou pra boca do gol, tirou a defesa, olha, sobra Cicinho pra bater, ele bate cruzado no meio do caminho, muita gente na frente da bola, a bola foi desviada. Sobra para Emerson, insiste na ponta pra Caio Melo, devolveu no fundo, boa bola. Emerson cruzou na área, o goleiro saiu pra fazer a defesa. A sobra Caio Melo bateu colocado no bate, rebate, a bola vai embora, tiro de meta. Tá marcado o tiro de meta pro Anápolis, Breno Beretta. E deixa eu confirmar aqui que o jogador, o Alan Santos, capitão do Guarani, sentiu a coxa. Por esse motivo que ele foi substituído, entrou o Cicinho. Sairia um dos 3 zagueiros, né? Mas geralmente o capitão não é para sair do time. Mas ele sentiu a coxa. Foi esse o motivo da alteração da entrada do Cicinho e da saída do Alan Santos, no caso. O que tá rolando? Ah, eu acho que o árbitro autorizou a cobrança sem o jogador ter saído, é isso? Ouça aí, Breno, o que tá rolando ali? Ah, só agora saiu o Celeri. Bom, deu uma confusão ali, os jogadores do banco estavam reclamando. O Celeri agora tá saindo. Será que o jogador entrou e o Celeri não havia saído? É uma confusão, hein? Então, me parece que foi Ninguém isso, hein? se impõe. O jogador entrou e o outro não tinha saído. Se o Guarani fizer um gol, e aí o jogo ficar parelho de novo, quanto é que ele vai dar de acréscimo? Porque a bola não rola, né? E o Guarani entra nessa pilha. É o Anápolis no último lance, Tigrão, desculpa interromper, tava com 12. Exato, o Celeri não saiu, outro jogador entrou. Pra ver que como esse árbitro é fraco. Fraquíssimo. Esse árbitro aí, o Marcelo Rude Neves Ramos da Costa, ele deixou cobrar o escanteio com 12. O Celeri não tinha saído e já tinha entrado o Igor Cássio. Agora vamos ver o que ele vai fazer, né? E foi o quarto árbitro que dedurou pro árbitro que expulsou o Marcelo Fernandes no lance. Exatamente. Aí, ó, agora o quarto árbitro foi chamado pelo árbitro. Isso aí não acontece nem no Amador de Campinas. Esses árbitros precisam, no mínimo, serem punidos, né? Por tudo que está acontecendo. Isso é inadmissível acontecer. Inadmissível. Nem nos áureos tempos de Dedé Santana, Renato Aragão, Antônio Carlos Mussum e Zacarias. Nem nos áureos tempos. Ele tá chamando ali o Celeri. Ele vai expulsar o Celeri. Não, vai dar cartão, mas só isso. Amarelo. Bom, eu confesso, se alguém estiver nos ouvindo aí que é especialista em regra, algo desse tipo, o que o árbitro tem que fazer? Qual é a atitude do árbitro, né? Nesse tipo de caso. Ele foi lá e mostrou cartão amarelo pro Celeri. Quer dizer, beneficiou o infrator de novo. Né? Beneficiou o infrator de novo. novo. E se sai um gol com 12? Bom, eu acho que o juiz, eu sei o que ele tinha que fazer. Essa parte da regra eu conheço. Ele tinha que arrancar um espelhinho do bolso e ficar olhando pro espelhinho e dar cartão vermelho pra ele mesmo. Que lambança, vai que embora. Confusão do tal do Marcelo da Costa, hein? Tá louco. Isso que membros do Guarani, do Conselho de Administração, foram lá na CBF, não significa muita coisa, né? Quando vai pra CBF não significa que o time vai ser ajudado, não é isso. Mas aí a CBF escala, primeiro que o árbitro era do Distrito Federal, né? Pertinho ali de Goiás. E aí, cada lambança, uma atrás da outra no jogo. Rodrigo Sintra prometeu um monte de coisa, falou que foi um árbitro de São iria Paulo, melhorar a questão da arbitragem, que tem projeto, planejamento. Tá bom. Brunão tenta voltar na frente, chega Lucão na cobertura, metendo a bola pra fora. E o jogo segue, quase 30 minutos de segundo tempo. Ô Gleger, na sua época de jogador aconteceu isso algum dia? Time adversário com 12 em campo? É difícil, viu, cara? Vou falar pra você.
E aí os caras, eles são tão criativos, né? Você vê, pega um cara do Distrito Federal pra pegar... De Anapolina a Brasília dá quanto tempo, Tigrão? Umas 2 horas? É quase mais perto do que para Goiânia, hein? 1h15. É mais perto. É mais perto ir pra Brasília do que ir pra Goiânia. Então, os caras é brincadeira também. A CBF também gosta. Compensação, outro dia Aliás, aqui... os árbitros são ruins. E a CBF ainda compactua com isso. Outro dia teve um jogo aqui, veio um árbitro de Roraima. É, no jogo do Guarani, inclusive. É. Guarani e Ituano, árbitro de Roraima. Mirandinha, domina, ajeita pro time do Guarani, rolou por dentro pra Caio Melo, curtinho, deixou pra Cauã, tentava a inversão pro Cicinho aqui na direita, chega a defesa pra cortar. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Sabe o que deve ter acontecido? O quarto árbitro foi lá quando foi chamado pelo árbitro dizendo o seguinte: eu pedi pra ele sair, ele não saiu. Emerson, um bolão, recebeu, subiu a bandeira, impedimento marcado. Confirmando o Jonas Duarte, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Anápolis 2, Guarani 0, Edu Pinheiro. 30, segundo tempo em Recife, Náutico 1, Caxias 0, ainda a Série C. Brasileirão, quarta-feira, Corinthians e Cruzeiro, Bragantino e Flamengo, Santos e Inter. Tenta o Anápolis vir para o campo de ataque com o Igor Cássio. Chegou primeiro o Alisson. Toca na bola por último o Igor Cássio. A bola vai direto para fora em tiro de meta. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Pois não, Tigrão? Esse Celeri, que já saiu, né? Acho Ele que sim, causou né, Tigrão? a confusão ali. Saiu, mas não saiu, depois saiu. Ele acho que vê os donos da bola lá, viu? Pelo YouTube, viu, Boles? Ah, é? Lá em Anápolis. Você viu um tapa de calcanhar que ele deu? Logo no comecinho do segundo tempo. Parecia aquele? Ele é abusado, cara. Parecia ele aquele deu um tapa de calcanhar. E aí o colega dele, que tava no banco aquecendo do ladinho ali, perto de onde ele deu o calcanhar, ele chegou no cara assim, todo debochado, no colega de clube, no reserva, e falou assim: meu nome é Celeri, mas pode me chamar de Sócrates. Boris. Pois não, Edu? Não, Chamou, falou. a TV mostrou, vocês estavam conversando, a TV mostrou, o 29, Igor Cássio entrou. Isso. E o Celeri não saiu. Não saiu, exatamente, foi isso que aconteceu. E foi cobrado escanteio assim, né? E aí o árbitro foi lá, o árbitro principal chamou o quarto árbitro. E aí, meu amigo, o que aconteceu? Ele não saiu, era para ter saído, não saiu. Foi lá e mostrou cartão amarelo. Foi isso que ocorreu, o Guarani tinha um escanteio. Bola para Cicinho, domina pro Bugrão, tentou na entrada da grande área, chega para cortar Lucão. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Mais 2 no Anápolis. Será que os caras vão sair agora, ô Breno? Agora tem que ficar esperto, né? Já eles deixam 2 no campo. 16 e 28. 16 e 28, né? O 28 é o Samuel Michaels. E o Guilherme 16. Guilherme 16. Primeiro que saiu foi o Jefinho 19. Jefinho 19. Saindo. E o outro que saiu... É isso daí, ó, na sua frente. Só não tá virando pra gente ver o número dele, né, Bola? Mesmo porque de pertinho quase não dá pra ver. Foi o Kaique. É o Lucão. Kaique. É, o Kaique saiu também. Kaique 15 saiu, Jefinho 19 saiu também. Para as entradas do Guilherme 16 e do Samuel Michaels 28. E agora o árbitro tá confirmando ali se de fato... Será que ele vai contar agora? Não, contou, não tenha dúvida. Se está com 10 o time do Anápolis. Borim, Guilherme, Samuel, João Felipe e Igor Cássio. Foram 5 jogadores que entraram no time do Anápolis. Guarani, Cicinho, Gabriel Silva, Mirandinha e Cauã. Tem mais uma alteração o time bugrino. Sai jogando o time do Guarani, passe por dentro do Caio Melo para Cadi. Cadi recolhe, domina no círculo central. Enfiou no comando, desvio de cabeça do Mirandinha. Desequilibrado, a bola vai direto para fora em tiro de meta. Você trouxe uma lista de jogadores pendurados. Nenhum jogador tá tomando cartão, né, Breno? Até agora não.
Andrei, goleiro, o Rafael, zagueiro, o Luiz Miguel já foi embora, o Caio Melo, o Emerson e também o Isaac. Todos os pendurados do Guarani vão para a rodada contra o Náutico pendurados e se tomarem podem ficar fora do derby. E vem aí o derby no próximo dia 2 de agosto, derby 210, uma das maiores rivalidades do Brasil. Tem Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, Mandra Macaca, 15ª rodada, um sábado, dia 2, 5 da tarde. Cobertura total da Rádio Bandeirantes, você já sabe, derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Tem as historinhas do derby na programação da Bandeirantes, com a locução dele, Edu Pinheiro, sempre com historinhas do derby. Muita história, muita tradição, muita rivalidade, é o derby campineiro. Bola para o time do Guarani, domina Cicinho. Cicinho empurrou no comando ao Brunão. Brunão tentou cortar a luz, a bola não chegou no Cauã. Tira a defesa, a bola sobra ainda para o time do Guarani, que nesse momento está todinho no campo de ataque, mas não consegue chegar no último terço do campo. Gabriel Silva é quem domina, 35, tentou a finta, tirou a defesa, Cicinho insistiu. Verrone tentou tirar, bateu no Cicinho, sobra espirrada para Gabriel. Gabriel pela meia para Cauã. Cauã dominou, traz a bola para o pé esquerdo na entrada da grande área, bloqueado pelo Borim. Encosta a bola ali também o Guilherme. A bola empurrada na ponta, chega para Mirandinha. Mirandinha vai encarar a marcação dupla, linha de fundo. Cruzou, passou pelo Brunão, passa por todo mundo. Fica ainda para Cicinho, linda finta. Deixou para trás o marcador, foi seguro. Mesmo assim cruzou para Brunão, agora tentou de cabeça, a bola fica viva. Gabriel tirou a defesa, a sobra da bola, uma bomba do Cadi para fora. É longe do gol, é só tiro de meta. E o time do Anápolis está reclamando que o Brunão deixou o cotovelo no rosto do Igor Souza Breno. É a segunda que o Cadi chuta pro gol e chuta muito mal, né? Chutou como se fosse tirar a bola da defesa. Eles estão reclamando, na verdade, o Bruno Santos subiu com o zagueiro, não foi nada. Subiu com o braço aberto, mas ficou reclamando para ver se o árbitro dava uma falta. Até porque não deu e agora eles não têm pressa para cobrar o tiro de meta. 2-0 vence o Anápolis. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade é Desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop sempre ao seu lado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. No quinto sinal, 9h15. Em Anápolis, 37 segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo você ligado com o Timácio de Carlos Batista, mais uma vez em campo, levando a emoção do futebol. E agora não vai dando certo pro Guarani, não. Tá perdendo o jogo por 2-0. Tenta agora com o Mirandinha. Leva pro fundo, balança, gira pra lá, pra cá. Perde a bola facilmente. Confirmando no Jonas Duarte, Anápolis 2, Guarani 0, Edu Pinheiro. Ainda a Série C, 37º tempo em Recife, Náutico 1, Caxias 0. Brasileirão, na quarta eu disse que tem Fluminense e Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro, Bragantino e Flamengo, Santos e Inter. E na quinta, Juventude e São Paulo. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pra você que está no YouTube, deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes. Cadi ajeitou na entrada da grande área, melhor não bater na Cadi. Abriu curtinho para Cicinho, Cicinho deixou para Gabriel, levantou pra boca do gol, subiu, tirou lá dentro o Guilherme. Insiste aí do time do Guarani, briga Cadia, sobra da bola para Gabriel Silva pela meia direita. Gabriel domina, aberto pela esquerda, tem o Emerson, deixou passar, vai sobrar na ponta para Caio Melo. Recolheu o número, encara a marcação do João Felipe. Volta a bola para Alisson. Alisson empurrou pela meia para Cadi. Cadi domina, gira o corpo. Abre na ponta para Cicinho. Cicinho domina, olha para a área para cruzar. Não cruza, marcado pelo Verrone. Na linha de fundo para Cauã. Dominou, puxou a bola, fez a finta. Consegue na hora H. Guilherme dá o bote para recuperar. Boles. Tira de qualquer maneira para o time do Anápolis. Pois não, chama, Fono. Vai entrar Giovani e vai sair Cadi. Já, mais uma alteração do Guarani. Bola pro time bugrino, vem embora o Bugrão, Alisson, abertura na ponta pra Mirandinha, dominou, botou na frente, tenta o cruzamento por baixo, tira mal defesa, sobra da bola, dominou, ajeitou Mirandinha, chega rasgando o Fábio, desvia a bola, vai embora pela linha de fundo, o Fábio vai lá, levantar o Mirandinha tá dizendo que não. Gostou da chegada ali do jogador do time do Anápolis, mas está marcado o tiro de meta, o Guarani vai mexer, Breno. Saindo o Cadi, que hoje estreou como titular, para a entrada do Giovani. Saindo o Cadi está com câimbras para a entrada do Giovani. Chegou ali, né? Doutor Cícero, é o Cicinho. Exatamente.
O jogo tá parado, então, uma alteração, foi embora o Cadi. E aí, Glecker, como é que foi o Cadi na sua estreia com a camisa bugrina? Regular, né? Teve aquele lance do pênalti lá, mas parte defensiva ali também, eu acho que ainda mostrou um certo desentrosamento, mas é absolutamente normal. Mas é um jogador que chegou para ser titular, né? Então, chegou para ser titular, tem que jogar. E para você, Tigrão, como é que foi o desempenho do Cadi atuando hoje com a camisa do Guarani? Foi muito mal. Um equívoco do treinador, o jogador chegou agora, Giovani em melhor forma e o próprio Kelvin que está no banco também. Para mim, um equívoco. Foi muito mal, errou passes, tentou chutar aí, penou a bola, muito mal, muito mal. Não justificou não a titularidade. E quando a gente fala Cicinho, né, dá a impressão de que ele chama Cícero, mas na verdade o nome do Cicinho é Neuciano de Jesus Guzmão. Neuciano de Jesus Guzmão, 36 anos, o Cicinho. Lateral para o time do Anápolis bater 40 minutos e meio. O que foi, juizão? A informação é do Pinheiro. Segundo gol do Náutico, 40 segundo tempo em Recife, Vinícius, Náutico 2, Caxias 0. Olhou ali pro banco de reservas do Anápolis, o árbitro agora mandou cobrar o lateral, levantamento do Guilherme, tirou defesa, na sequência passe errado, ela fica de graça para Gabriel Silva pro time do Guarani. Verrone chega na marcação, ele para, prende, volta a bola pro Neuciano. Tentou passar ali o Cicinho, acabou errando. Recupera João Felipe, tentou no comando para Verrone, chega a defesa para cortar. Toca na bola Giovani, bola recuada pro goleiro Andrei, tira de qualquer maneira. Bate na bola, levanta para o ataque, tentou o Brunão, subiu com ele Lucão. Lucão tá reclamando que o Brunão deixou de novo o cotovelo. Tá caído o Lucão, Breno. Tá caído para valorizar, né? Porque não foi absolutamente nada. Esfria o jogo. Jogador da equipe do Anápolis. Olha lá, ó. A gente tá vendo o replay. Mais mão na bola do ele Brunão tá do que reclamando, propriamente, né? Ele começou a reclamar, viu que o árbitro não deu, caiu no chão. Foi isso que ele fez. 2-0 tá vencendo o Anápolis. A Sanasa é digital, aplicativo novo, site novo, WhatsApp, é uma agência dentro do seu celular. Sanasa. Bola ajeitada para Verrone aqui pelo setor esquerdo, campo de ataque para o time do Anápolis, que agora troca passes, vai conquistando a segunda vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. E a vitória mais expressiva, né? Porque na única vitória bateu a Itabaiana pelo placar de 1-0, hoje está vencendo o Guarani por 2-0. Caio Melo com o pé direito, empurra na ponta para Mirandinha, tá no mano a mano. Vai encarar ou não? Parou, prendeu, olhou, pensou, ele volta a bola. Emerson para Caio Melo, tenta o cruzamento, mergulha lá dentro do Igor para cortar. Sobra da bola fica para o time do Anápolis, falta para cima do Igor Cássio. Jogo parado, é falta para o time do Anápolis. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, é segurança, é oportunidade, conta com o Sicredi. Pois não, Tigrão? Não, não é desculpa de nada, não. Acho que o Guarani efetivamente não faz uma boa partida. É bem verdade que empatou o segundo tempo até agora em 0-0. O problema maior foi o primeiro tempo, mas isso é pequeno diante da falta de inspiração do Guarani, de qualidade, de organização no jogo todo, mesmo depois das alterações. Agora, eu não quero dar desculpa, né, arrumar muleta para ninguém, mas o gramado não tem a menor condição, né? A menor condição. A bola pula o tempo todo, a bola parece uma perereca. Então o jogador dá uma chapa com ela no chão e ela sai pulando, pingando. É horrível. Horrível. Então quem mete uma bola comprida lá, de repente uma arrancada, um erro numa saída de bola, um chute de fora da área, como foi o segundo gol do Anápolis, acaba ganhando o jogo. Mas o gramado é simplesmente proibitivo para a prática do bom futebol. Fala pro time do Anápolis, domina Igor Cássio, prende a bola, chega na marcação, Cicinho, Cauã Jesus também, a bola vai embora pela linha de fundo, escanteio, ele chama a galera, o Anápolis tem escanteio para bater. É mais um pro Anápolis agora pelo lado esquerdo. A torcida tá comemorando bastante, tá chegando no finalzinho do jogo e o Anápolis vence 2-0. E em contrapartida o Guarani de novo, né? Teve a oportunidade lá contra o Ituano de estar no G8, vacilou e agora tá vacilando de novo fora de casa contra o Lanterna Anápolis. A vitória colocaria o Guarani no G8.
Bola pro time do Anápolis, com o Igor protegendo, tocou na bola Cauã, última tocada da bola foi o jogador do Anápolis, é tiro de meta pro Guarani bater. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Amanhã na tela da Band, 12 horas, meio-dia, os donos da bola. Repercutindo até aqui a derrota do Guarani pelo placar de 2-0, a preparação da Ponte para a próxima rodada. Tudo isso e muito mais, comando de Carlos Batista na tela da Band. Meio-dia, os donos da bola e também através do youtube.com/BandMaisTV. Vacilou ali o jogador do Anápolis, a bola saiu, escanteio de graça para o Guarani bater, Breno. E mais 7 minutos, mais 7 de acréscimos, escanteio pelo lado direito que o Caio Melo já está se posicionando para cobrar. Vamos até 52 minutos, 7 minutos, muita coisa pode acontecer em uma partida de futebol. Caio Melo vem para a cobrança, 2-0 para o Anápolis, autorizar a cobrança aqui na direita, ele toma curta distância na bola, partiu para a cobrança, pé direito, levantou na segunda trave, chegou batendo de primeira o Cauã. No meio do caminho a bola foi bloqueada pelo Fábio e saiu. Lateral para o Guarani bater lá pela canhota. Vai para a cobrança o próprio Cauã Jesus. Preferiu deixar para o especialista ali o Everson Barbosa. Gostou ali no barranco e vai para a cobrança. Força nos braços. Levantamento para a boca do gol. Tentou o Brunão subindo a defesa para cortar. A brigar o atacante Igor Castro. Chega o primeiro Caio Melo. Última tocar na bola. A bola saiu. É lateral para o time do Anápolis bater. Fábio cobrou lá na frente para Igor Castro. Saiu na cara do gol. Cicinho vem primeiro. Antes do goleiro Andrei, antes do atacante para recuperar a posse de bola. Na sequência, um péssimo passe do Cicinho, a bola sai. Lateral pro Anápolis bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabanda e muito mais. Experimente. Você encontra as saborosas linguiças Seara do Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Ô Gleger, hoje é aquele dia que o Guarani pode jogar até o Dia dos Pais. E não vai fazer um golzinho, né? Exatamente. Muito mal, né? Uma noite não muito inspirada da equipe bugrina. É uma pena, né? Porque o Guarani, como você estava dizendo agora, poderia ter entrado no G8, que é o primeiro objetivo. E vai passando as rodadas, né? Então era um jogo a ser vencido, mas lamentavelmente o Guarani não jogou absolutamente nada. Guarani para ataque, olha o cruzamento lá dentro, o Lucão subiu para afastar a sobra da bola. Giovani pega muito mal longe do gol, mas a bola desviou. Se desviou, é escanteio, Breno. É pelo lado esquerdo, Mirandinha tem pressa para cobrar. 47 minutos e meio, 47 e meio, segundo tempo, 2-0 pro Anápolis, vamos até 52. Já Edu Pinheiro vem com o apito final para você aqui na Bandeirantes. E a nossa live prossegue no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mirandinha com o pé direito, levantou para a boca do gol, subiu lá atrás Igor Souza. Voltou para Caio Melo, domina bonito, deu um balão para o campo de ataque, ou ali para a entrada da grande área. Sobe de novo e afasta a defesa do time do Anápolis com o Samuel. Ela volta para o Guarani com Mirandinha, linha de fundo, setor canhoto, bate cruzado. A bola bateu no próprio jogador do Guarani. Explodiu ali no rosto do Rafael, que não conseguiu a finalização. Vem para o ataque, o time do Anápolis, houve o corte do Cicinho, recuando para o goleiro André. E aí o jogador do Anápolis cai, o Verrone. Bom, se o árbitro parar, não, já se levantou o Verrone. Então não vai parar o jogo não. Bola para o time do Guarani aqui na direita com o Cicinho. Olha para a área, no desespero, cruza para Rafael, tentou ajeitar. Olha o goleirão com estilo no toque de cabeça do Rafael. O goleirão estufou o peito, matou no peito, pegou com as mãos para fazer a defesa. O Verrone de novo caiu, mas o outro não vai cair na dele de novo, né, ô Breno? O árbitro nessa altura do campeonato não vai fazer mais nada, né? Já não fez no início do jogo, agora no finalzinho não vai fazer. Aliás, que difícil, hein, Boles? Acho que não tem um que se salva hoje para votar como melhor em campo. Hoje o Edu Pinheiro já mandou aqui, ou daqui a pouquinho vai informar de forma oficial que nós não vamos ter o craque do jogo. Pode até ser, né, Edu? O craque do jogo, né? Pode acontecer. Olha o Verrone, bola de graça, tem a chance, vai marcar, pé canhoto, ele bate, travado na hora H. Paulinho ficou com a sobra, a bola acabou saindo. O Verrone, faltou pernas para o Verrone fazer o terceiro gol. Ele saiu sozinho, hein, Breno? Ele ficou cara a cara, né? Se não fosse foi de Cicinho. Se não fosse o defensor do Guarani, que foi de carrinho na bola, poderia ter pintado o terceiro gol. Como você disse agora há pouco, o Anápolis está mais perto do terceiro do que o Guarani do primeiro. É isso, Edu. Vai ter que ser o craque do jogo, né? Pode ser no geral. Exatamente. Do Guarani hoje é
impossível votar em um jogador. Hoje, só se for o caca do jogo. Mirandinha dominou lá pela canhota, chegou Fábio tocando na bola, insistiu Mirandinha, recuperou, deixou para Emerson, empurrou na ponta para Mirandinha, bateu cruzado, tira Igor, a sobra Cauã, vai marcar, bateu em cima da marcação, chega Guilherme para cortar, completa Samuel, tira dali, tentou lá no comando para Igor Cássio, chega primeiro o Alisson do meio campo, recuando para o goleiro Andrei, o Adro tá fim de jogo, né? Vamos até 52, 49-45, vai terminar o jogo, já o apito final. 2-0 para o time do Anápolis. Caio Melo levantou para Brunão de cabeça para o meio da área. Lucão chega para cortar. A brigar o Cicinho, quem chega rasgando é Paulinho. Tira a bola de qualquer maneira, devolve lá atrás. Recomeça o time do Guarani com o goleiro Andrei. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Bola cruzada na área, saiu bem do gol. Paulo Henrique, tranquilo para fazer a defesa. Já levanta a bola para o campo de ataque. Lá atrás o Caio Melo tentou o corte. Quem tocou na bola foi o Igor Cássio. Com o peito, o Samuel ajeitou. Na tabela por dentro para Fábio. Fábio no comando para Igor Cássio. Dominou, protegeu, abriu na ponta para João Felipe. Ele para, prende, segura, rola, gira por dentro para Borim. Borim tem a posse de bola dominada, faz a inversão da direita para a esquerda. Chega no Verrone. Verrone já abriu na ponta para João Felipe. Vai chegar na marcação, Rafael. João Felipe dominou, protegeu, faz a carga o Alisson. Caiu o jogador do Anápolis, o árbitro pega a falta, o jogo tá parado. Tem falta para fazer a cobrança o Anápolis, Breno. É pelo lado esquerdo. É praticamente um escanteio de manga curta, né, Boles? Próximo do escanteio, o jogador do Anápolis não tem pressa para fazer a cobrança. O jogo está em ritmo final. Falta menos de um minuto para acabar e o Anápolis está vencendo por 2-0. Vai conquistando a segunda vitória na Série C, o Anápolis. Vai chegando a 13 pontos. Veja só que o Guarani tem 16. Diferença de 3 pontos e o Anápolis é o primeiro time da zona do rebaixamento. Vem para a cobrança na falta o time do Anápolis. São 3 jogadores. Verrone, Paulinho, encosta por ali também o Guilherme. Falta cobrada curtinha ali pro Paulinho, chegou tocando na bola o Cauã, a bola foi embora pela linha de fundo, tem escanteio, o Anápolis e a bola não sai daquela região no campo. 51-40, Paulinho chama a galera responde nas arquibancadas do Jonas Duarte. Vai terminar um jogo, um péssimo jogo no Guarani, vai perdendo a oportunidade. Chute no vácuo do Paulinho, ele tentou depois do cruzamento, bateu no próprio jogador do Anápolis e saiu. Tiro de meta que o Andrei vai cobrar. Vai terminar o jogo no Jonas Duarte, 2-0 pro Anápolis. Guarani perde a chance de entrar no G8 quando apita, o árbitro acabou. Termina o jogo no Jonas Duarte. Deu Anápolis. Vibra demais o time de Anápolis. O Anápolis conquista a segunda vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. Gols do André e do Cadu, ambos no primeiro tempo. Anápolis 2-0 para o time do Guarani. O Bugre perde a possibilidade de entrar no G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Vem aí, Edu Pinheiro, o apito final. Até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Já, Tigrão comentando, Anápolis 2, Guarani 0, na sequência vem o Gleger, público não divulgado, gols no primeiro tempo de Cadu e André. Oi, Breno Beretta, seu destaque, por gentileza, antes do craque. Oi, Edu, meu destaque é que o Guarani não tem nenhum jogador suspenso para a próxima partida, o jogo de sábado contra o Náutico, que venceu o líder Caxias, o jogo às 5 da tarde no Brinco. São 6 jogadores pendurados para o derby, né? O Andrei, o Rafael, o Luiz Miguel, o Caio Melo, o Emerson e também o Isaac. A dúvida para o jogo de sábado é o Alan Santos, que saiu sentindo a coxa. Não se sabe o tipo de contusão que ele teve, mas ele será melhor avaliado quando ele chegar na cidade de Campinas e ao longo da semana o capitão Alan Santos, que foi substituído no intervalo, Edu. E o Marcelo Fernandes não estará no banco, né? Exatamente, Marcelo Fernandes expulso no começo do primeiro tempo por reclamação com a arbitragem, não estará no banco de reservas, vai ficar o auxiliar dele, que é o Marcelo Copertino. Até já, Breno. Valeu, até já, Edu. Muito bem, é o seguinte, gente, com 20 segundos, o André dá uma entrada no Brunão, atacante do Guarani, uma entrada criminosa. O juizão não tem VAR, né? Esperou e tal. Como não quebrou a perna, quando o Brunão continuou em campo, aí que ele deu amarelo pro André. Aí a 9 minutos, um pênalti, o Cadi, volante do Guarani, fazendo a sua estreia, ele cai, mas ele tinha o braço de apoio, né? Enfim, foi um pênalti, na nossa opinião, irregular. O juizão deu pênalti. Aí o Kaique bate o pênalti, o Andrei defende e no rebote o Cadu, completamente irregular, já tinha invadido a área, a TV mostrou. Na batida do Kaique, o Cadu já estava na área. Ele de cabeça pega o rebote e faz o gol 1-0 a 10 minutos. Na sequência, o Marcelo Fernandes, técnico guarani, expulso. A 23, Andrei faz 2 defesas no lance só, mas a 41 não evita. O André, que tinha dado a entrada no Brunão, faz um gol de fora da área por cobertura, um bonito gol. No segundo tempo, realçando aqui que teve uma bola na trave, o Igor do Anápolis na trave do Andrei. A 26 minutos, um lance completamente exótico, irregular por completo, por incrível que pareça, tem uma mudança na equipe do Anápolis. O jogador Igor Cássio entra no lugar do Celeri, só que o Celeri não saiu, o Guarani tinha um escanteio. Quando o Guarani cobrou o escanteio, o Anápolis estava com 12 em campo. Isso foi reparado depois do lance. Muito exótico. Bom, resumindo aqui, a 48, olha, o goleiro do Anápolis mata a bola no peito, uma cabeçada do Rafael. Resumindo, o cidadão Paulo Henrique, goleiro do Anápolis, não fez nenhuma defesa de expressão. E a 48, quase o terceiro gol, o Verrone, lateral esquerdo, chutou e a zaga se joga salvando. Oi, Tigrão, Anápolis 2, Guarani 0. Meu caro Edu Pinheiro, meus amigos da Bandeirantes, no jogo de hoje, infelizmente, não deu nada certo pro Guarani, né? Para mim, a equipe acabou sendo mal escalada. Tentou o Marcelo, é ele que viu os treinamentos, a gente tem que entender, né? Tem que respeitar as decisões, mas por volta aí de 18h30, quando o Breno deu, ainda dentro do Esporte em Debate, o programa de esportes da Bandeirantes, da tarde e noite, deu o time, eu falei, olha, eu não concordo. Torço muito para que dê certo, pode dar certo, mas eu não concordo. Com o Luiz Miguel fazendo um falso ala, jogando mais de ponta, mas na prática não sendo nem ala nem ponta, sem produzir nada. Com 3 zagueiros contra a equipe que até então era a
lanterna da competição. Lanterna. O Anápolis. Então ele vem com Alan Santos, vem com Alisson e vem com Rafael. Aí o Alisson mais pelo lado esquerdo empurra o Emerson para fazer a segunda linha, algo que fora aquele jogo contra o Retrô, não vem dando certo. Não vem, porque o jogador fica lá na frente, recebe a bola de costas. O Emerson é um cara que gosta de arrancar no vigor físico de trás com a bola dominada. Então, Emerson, uma espécie de ponta esquerda, não funcionou. O Luiz Miguel, uma espécie de ponta direita barra ala, não funcionou. Aí vem com a estreia do Cadi, que foi muito mal. Caio Melo, mobilidade zero, também está na hora de ser revista a titularidade desse moço. Já faz algum tempo que não vem jogando absolutamente nada. E aí o prestígio inabalável do Isaac. Vem para o jogo. Mas era o que o Isaac? Um segundo armador de meio campo? Ou um segundo atacante para não deixar o Bruno Santos sozinho? Já que os outros dois, que teoricamente eram os atacantes, o Emerson pela esquerda e o Luiz Miguel na direita, não rendiam e ainda jogavam em cima da linha. Então, antes da bola rolar, a gente sentiu que o desenho ia ser esse e que não foi a opção mais feliz, mas respeitamos. Aí entra em campo a arbitragem com 20 segundos de jogo. Lance de expulsão, claríssima do número 5, André. Uma entrada criminosa para cima do Brunão, do Bruno Santos. O juiz ensabonetou para lá, ensaboou para cá, vasilinou para lá e deu só amarelo. Erro grave de arbitragem. Isso a 20 segundos do primeiro tempo. A 10 minutos, ele deu a 8, demorou 2 minutos para bater, deu um pênalti que não existiu. Então, além do Guarani não ter jogado bem, a arbitragem em 20 minutos acabou com o Guarani. Em 10, para ser preciso. Porque o Anápolis teria jogado o jogo todo com um jogador a menos se ele tivesse aplicado a regra. Contemporizou, foi complacente. Aí deu um pênalti inexistente. O jogador do Guarani se joga no carrinho para tentar acertar a bola, está com o braço no chão, a bola bate no braço de apoio. Não é pênalti, existe um protocolo de recomendação. Ele deu o pênalti. Aí o pênalti é batido, o Andrei pega e no rebote entra o André e faz o gol. Aliás, o Cadu, esse foi o primeiro gol, a 10 minutos. Faz o gol de cabeça, dá um peixinho. Mas ele invadiu a área antes da batida, lance irregular. Então, 3 erros gravíssimos da arbitragem que aniquilaram o Guarani logo no início da partida. Isso não é justificativa para a derrota. O Guarani jogou muito mal, desorganizado, mal escalado de início. As mexidas esperadas e coerentes não surtiram efeito e o Guarani não conseguiu reagir. Então não dá para contestar a vitória do Anápolis, que foi melhor. Agora, não dá também para deixar de registrar que o Guarani foi garfado em 3 lances capitais, pelo menos na minha avaliação, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito obrigado, queridíssimo Tigrão. Olha, outro jogo, a Náutico 2, Caxias 0. Encerrado Recife, Náutico 2, Caxias 0. O Guarani é 12º com 16, está a 2 pontos do G8, que é o Brusque. E a Ponte, segunda colocada com 26, o Caxias perdeu, tem 27 e se enfrenta o domingo lá em Caxias, Caxias e Ponte. O Guarani no sábado, no Brinco, recebe o Náutico. Oi, Gleger Zorzin, Anápolis 2, Guarani 0. Bom, primeiro dizer que a estratégia do Marcelo realmente não deu certo, né? O Guarani não jogou absolutamente nada, agora tem a questão emocional também, porque, pô, com 10 minutos, 2 erros cruciais no jogo, né? A expulsão, e aí o Tigrão já relatou aí, eu concordo 100%, e também a penalidade. Né? E teve o gol ainda do pênalti, né? Que teve uma invasão ali, o rapaz lá que faz o gol lá, o Cadu, tava quase junto com o batedor do time ali, né? Então, vários erros de arbitragem que acabaram prejudicando o Guarani. Mas o Guarani não jogou absolutamente nada. Não dá, porque às vezes você vai ter que jogar contra a arbitragem, você vai ter que jogar contra o campo que estava ruim, você vai ter que jogar com a pressão, por exemplo, da torcida adversária. Se é um atleta profissional, tem que estar acostumado com isso.
Ele está preparado para isso. Ele está preparado, por exemplo, para chegar lá em Anápolis, o juiz começar a se equivocar em alguns lances, o cara tem que estar emocionalmente preparado. Isso é a vida do profissional, do atleta. E não foi isso que aconteceu. Eu acho que o Guarani sentiu muito. Aí perde o Marcelo Fernandes também numa expulsão, né? E aí você fica sem a sua referência ali no banco. Quer dizer, aconteceu tudo o que tinha que acontecer nesse campeonato com o Guarani nessa noite, onde ele poderia ter vencido o último colocado, o lanterna da competição, entrado dentro do G8, e o Guarani já fez jogos contra times muito melhores, muito mais difíceis, e ganhou o jogo. Esse é o futebol, essa é a Série C, muito prazer. É assim que funciona, não adianta. Agora, os jogadores também precisam, né? Vem com 3 mexidas no intervalo. E o que evoluiu o Guarani? Nada. Pra mim, piorou. O Guarani jogou pior o segundo tempo do que o primeiro. Não conseguiu dar um chute no gol. Né? O goleiro lá o Paulo Henrique, né? O goleiro do Anápolis. Que defesa fez o Paulo Henrique? Né? Que desconforto os atacantes do Guarani levaram lá pro Igor Souza, pro Lucão. Diga pra mim, nada, zero. Absolutamente nada. O Guarani não jogou. O senhor Diego Torres, que é o jogador que desequilibra, praticamente que não tocou na bola. O Brunão também, depois daquela entrada, a gente percebe que ele estava, né? Não conseguiu evoluir, tentou ali e tal, mas nada. Né? Então, enfim, o Emerson, que é um jogador que é agudo, que chega lá de esquerdo e tal, absolutamente nada também. O Caio Melo, praticamente que não ouvimos falar o nome do Caio Melo no jogo inteiro. Então, assim, Edu, é lamentável a derrota bugrina justamente por isso, né? O torcedor criou aí uma expectativa que o Guarani poderia entrar no G8 contra o lanterna da competição. E o que fez o Guarani? Não estava numa noite inspirada, não jogou absolutamente nada, claro, contando com os erros de arbitragem, mas enfim, o Guarani poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais efetivo, poderia ter buscado entrar no G8, mas pelos seus méritos. Então, infelizmente, uma derrota amarga, viu, Edu, para o Guarani, que vai ficando cada vez mais distantes de buscar a classificação na Série C. Edu. Agora faltam 6 rodadas, né? Eu acho que, sinceramente, com o negócio de VAR aí, vai ter na segunda fase, vai ter VAR. Eu acho que o campeonato fica completamente irregular. Você já pensou se tivesse VAR? A CBF, ela alega que não tem dinheiro ou fica muito pesado não ter VAR desde o início. Mas o campeonato é completamente irregular. Você tem o VAR na primeira fase, o campeonato é um. Sem VAR é outro. Já pensou em todos os jogos? Todo mundo joga 19 vezes. Quer dizer, quantos jogos tem na primeira fase? Tigrão vai fazer a conta. Você já pensou os erros que tem? Ainda mais gramado, do jeito que é, um futebol mascado, lance um empurra o outro. Olha, o seu VAR vai trabalhar pra caramba, viu? Na Série C. Mas aí vai ter na segunda fase. Na segunda fase tem. Na fase decisiva tem. Mas fica irregular. Ou você, na minha humilde opinião, pelo amor de Deus, ou você não tem no campeonato inteiro o VAR, ou você tem ele inteiro o VAR. Porque aí você faz... Se bem que o VAR também tem o critério dele, ele pode ser... São 190 jogos. Então, você já pensou, Tigrão, com o VAR, se tivesse 190, como não seria alterado? Então... É porque são 10 jogos por rodada. Isso. 19 rodadas, 190. Então, você já pensou quanta irregularidade não pegaria? Fica irregular. Aí chega na segunda fase e tem VAR. Então aí, sabe, muita coisa... que às vezes corrige, viu, Edu? E às vezes atrapalha mais, né? Então. Às vezes a gente vê o juiz acertar em tempo real e o VAR chama e induz o juiz a erro. A arbitragem, você tá ferindo esse assunto aí, a arbitragem no futebol brasileiro é uma vergonha, né? É uma vergonha. E a gente também não pode vender ilusões aqui. Porque se a gente vê um nível baixíssimo na Série A, o que é que podemos esperar na Série C, né? Seria ser otimista demais imaginar algo melhor do que esse escândalo de arbitragens danosas, arbitragens sem nenhum critério, desastrosas dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. A CBF, ela faz da Série C um laboratório de arbitragem. Laboratório de arbitragem. São árbitros que não têm muita experiência ou quase nada e vai apitar a Série C e dar isso aí. Olha, lamentável, viu?
Anápolis 2, Guarani 0. Vamos ao craque, agora 21h47. O craque do jogo. Atenção, Leandro Boles, o moço de Piracicaba, que mais uma vez brilhante narrou aqui mais uma grande narração. 2-0 Anápolis, perde o Bugre. Eu começo com você, Boles. Oi, Edu, como é impossível votar em um jogador do Guarani, né? Vamos com o craque do jogo. Pra mim, pelo gol, o André. Claro que ele deveria ter sido expulso, mas aí não é problema dele, né? Fez um golaço. Então, pelo gol, segundo gol, pra mim, do Anápolis, o André foi o craque do jogo. Valeu, Edu, grande abraço, até a próxima. Até a próxima, bom retorno a Piracicaba, Boles. Agora, Breno Beretta, o bom Breno Beretta, BBB, bom Breno Beretta e o craque. Oi, Edu, muito difícil votar em algum jogador do Guarani. Todos péssimos hoje, não tem como. Agora, o time do Anápolis é muito fraco também. O André, que era para ter sido expulso no primeiro lance do jogo e não foi, marcou um golaço. Então eu vou votar nele, jogador do Anápolis. Mas só pelo golaço, viu, Edu? Valeu, um abraço. Para você também, viu, Breno? Parabéns aí pelo seu trabalho também, viu? Bem, aqui é o craque do jogo, pode ser no geral, tá? Pode ser do Anápolis também. André tem 2 votos. Oi, Gleger, o craque. Então agora ele vai ter 3. Pelo gol, e aliás, diga-se de passagem, foi um golaço. Camisa 5, André, da equipe do Anápolis. Craque do jogo. Por absoluta falta de melhores opções, eu acompanho os companheiros. André, o craque do jogo, hein? Mas foi um belo gol mesmo, chutou de longe, encobriu o goleiro Andrei aí. Já, então, mostrei a ficha técnica em nome de Brasitone, tem a defesa, que tá fraco aqui, defesa, e depois o gabarito, tintim por tintim, jogador por jogador, 21h48. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, estádio Jonas Duarte em Anápolis, péssimo gramado. O Bugre entrou com Andrei, Alisson, Rafael Rodrigues, Alan Santos e Emerson Barbosa, Cadi, Caio Melo, Isaac e Diego Torres, Luiz Miguel e Bruno Santos. Várias novidades aqui, Alisson na lateral direita, tem aqui o Cadi estreando, Luiz Miguel no ataque, Isaac retornando,
Muito bem, no intervalo estava 2-0 e aí o Guarani mudou. Foram 3 alterações. Saiu o Alan Santos, teve contusão na coxa, informação do Breno Beretta, entrou Cicinho. Saiu Isaac, entrou Mirandinha. E saiu Luiz Miguel, entrou Gabriel Silva. Depois, a 19 segundo tempo, saiu Diego Torres, entrou o Cauã Jesus. E a 39 saiu Cadi, entrou Giovani. Marcelo Fernandes, o técnico, que foi expulso, já eu falo. Anápolis com Paulo Henrique no gol, Fábio, Igor Souza, Lucão e Rafael Verrone. André, depois Borim, Paulinho, Kaique, depois Guilherme e Cadu, depois João Felipe. Celeri, isso mesmo, Celeri, C de cebola, E-L-E-R-I. Celeri, depois Igor Cássio e Jefinho, depois Samuel. Técnico Gabardo Júnior. Gabardo Júnior. Apitou o ilustríssimo senhor Marcelo Ruda Neves Ramos da Costa, do Distrito Federal. Bom, amarelo pro André, que deu uma entrada no Brunão aí com 20 segundos. Mais ainda o Kaique, Borim e o Celebre. Tá? O Celebre. E do Guarani, não teve amarelo, teve vermelho pro Marcelo Fernandes, a 11 minutos do primeiro tempo. Os gols, Cadu no rebote do pênalti a 10 minutos, 1-0. E André aos 41, no belo chute por cobertura, 2-0. Rende público não divulgados. Aqui no apito final, a ficha técnica em nome de Brasitone, Anápolis 2, Guarani 0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, estava 1-0 a 23 do primeiro tempo. O Andrei em 2 intervenções, hein, Leandro Bolis? Sobra da bola, volta pro time do Anápolis. Fábio, pé esquerdo, levantou pra boca do gol. Jefinho fechou, a bola ficou viva. Não tirou defesa, ela volta pro Cadu. Ele bate no canto, espalma Andrei. Olha a sobra da bola, Andrei de novo. Em 2 defesas, evita o segundo gol do time do Anápolis. No primeiro chute forte, rasteiro no canto do Kaique. Andrei foi no canto e pegou o Breno Beretta. Uma grande defesa, seria o segundo gol do Anápolis. Bom, agora 4 no segundo tempo, aqui já estava 2-0. De novo, Andrei num chute de fora da área, Leandro Bolis. Chega na alavanca, recupera Paulinho na passagem pro Fábio, ele apoia bem, vem embora, vem trazendo o time do Anápolis por campo de ataque. A inversão aqui na ponta, a bola chegou no Cadu, recolhe, domina, puxa a bola pro meio direito, bate, pega Andrei! Andrei no chão, faz a defesa, não dá rebote no chute cruzado no Cadu. Quase o Anápolis amplia, Breno Beretta. E teve uma na trave, hein? Depois, a 16 minutos, Andrei, se bem que ele foi bem. Ele foi na bola, não sei se evitaria, mas ela foi aonde, hein, Bolis? Deixou lá do outro lado pro Paulinho levantar pra boca do gol, desvio na trave! A bola explode na trave esquerda de Andrei, por muito pouco não amplia o time da casa. Agora ele tenta a resposta com o Mirandinha, sai rabiscando, então falta pra cima dele. Gleger, adivinha que eu vou perguntar pra você, Gleger, adivinha. Qual a defesa do jogo? Sim, e aí, Zorzinho? Pra mim, a primeira opção, aquela lá do primeiro tempo, Edu. Foram 2 em 1, né? 2 em 1, isso. É isso aí. E você, Tigrão? Eu acompanho e subscrevo o relator sem ressalvas. Lance que Leandro Bolis narrou exatamente assim. Sobra da bola, volta pro time do Anápolis. Fábio, pé esquerdo, levantou pra boca do gol. Jefinho fechou, a bola ficou viva. Não tirou defesa, ela volta pro Cadu. Ele bate no canto, espalma Andrei. Olha a sobra da bola, Andrei de novo. Em 2 defesas.
defesas, evita o segundo gol do time do Anápolis. No primeiro chute forte, rasteiro no canto do Kaique. Andrei foi no canto e pegou o Breno Beretta. E mais uma vez, os nossos parabéns aí a Dorival Geraldo Santos, que hoje completou 97 anos. O Dorival nasceu no dia 30/6, mas ele foi registrado dia 21 de julho. Na sua RG, no documento, é 20 de julho que está. 97 anos, mora aqui perto do Bosque, aí, perto do Brinco de Ouro, a vida dele toda Guarani. Fez gol do título em 49, Guarani subindo na Rua Javari. Várias vezes técnico, comissão técnica, equipe de base, enfim, trabalhou no profissional, deu as suas andanças, voltou para o Guarani. E parabéns, viu, Dorival? Muita saúde e paz para você, grande amigo da casa, sempre andando no Bosque. Quer ver o Dorival? Vai no Bosque de manhã, ele tá sempre lá, as suas andanças, aprimorando a sua saúde, isso é muito bom. Já o gabarito, hein? Anápolis 2, Guarani 0, e lá em Recife, Náutico 2, Caxias 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Tigrão, me perdoe, você fez uma intervenção, não deu tempo de brecar aqui. Oi, Tigrão. Sim. Qual seria o seu pensamento? Não, Edu, não, sem problema nenhum, imagina. É que já estava entrando a vinheta do break e a barbeiragem foi minha aqui. Não, por favor. Eu ia te perguntar se você sabe quem foi o craque do jogo lá nos Aflitos. Ah, o cachorro, né? Mas o cachorro deu um show, hein, ó. Você precisa de ver o que ele fez. Porque não é cachorro entrão, nem cachorro selvagem. Primeiro que é um cachorro muito bonito, preto, grandão e brincalhão. Brincalhão. E ele entrou, foi pra lá, foi pra cá... E os caras tentavam pegar, ele dava um drible, mas ele tava se divertindo, né? E depois ele deitou, ficou com a barriga pra cima, ficou esperando alguém chegar pra brincar com ele. E aí chegou um jogador do Náutico que pegou no colo aquele cachorrão gigante. E ele se divertindo todo. Eu não sei se cachorro sorri, mas acho que ele tava sorrindo, de feliz. Mas deu essa brincadeira toda aí, 1 minuto e meio, 2 minutos. E aí não deu outra. Os nossos colegas lá da Bandeirantes Recife elegeram o Dog o craque do jogo. Mas tem uma música do Roberto que ele fala, eu cheguei em casa, não sei o que tem, meu cachorro me sorri latindo.
Eu cheguei em frente ao portão. Ai, falar pra você. Meu cachorro me sorriu latindo. Vai tá Eu voltei. Acho que já sorriu dessa. Tem que ser antes. Essa aí. Mas essa daí tem. Acho que só eu mesmo mudei. Não é antes. É antes? Minhas malas coloquei. É antes da mala. O cachorro entrou nessa mala. Vamos pegar. Agora eu vou achar. Olha lá. Aí. Acho que é no começo. Olha lá, Tigrão. Pode acompanhar. Calma. Sabe como é que eu Eu cheguei em frente ao portão. É o delay, Tigrão. Meu cachorro me sorriu latindo. Bingo! Grande. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Olha lá, um eco ainda. Vamos lá! Gregor, Anápolis 2. Eu voltei. Anápolis 2, Guarani 0. Ô, Gregor, pega rápido, Gregor, pega rápido. O conceito do jogo melhor no primeiro ou segundo tempo. Jogo ruim. Não, nenhum dos dois tempos, Edu. Foi ruim mesmo. E você, oi, Tigrão? Ah, não tem tempo melhor, não. Jogo ruim, hein? Gramado ruim. Juiz ruim. Cantor ruim. Meu Deus. Bom, mas rapidamente é o seguinte, foi pior do que Floresta e Guarani? Ah, no mesmo nível. Floresta e Guarani? Aquele 0x0. Lá em Horizonte. Pô, lá... Ah, foi pior, hein? Foi pior? Nossa senhora. Então pra mim foi pior. O resultado pelo menos foi pior, né, Gleg? Lá não jogou bem, mas pelo menos... também, né, Tigrão? Eu vou dizer uma coisa pra menos você. Desorganizado. Eu acho que hoje foi pior. Eu quase dormi. Vamos ao goleiro Andrei, o Gleger. Andrei, vamos lá. O jogo foi tão bom que nós falamos do cachorro aqui uns 20 minutos lá em Recife. É pra dar um ganho. Isso aí é o cacuete nosso aqui, quando a coisa precisa ter um desvio pra dar um ganho. O Tigrão sabiamente entrou nessa. O Andrei... Pusemos Roberto Carlos, né? Isso. Sabe o nome dessa música aí, Edu? Qual que é, Tigrão? O Portão. O Portão. E a informação do Breno Beretta, acho que foi o principal da transmissão a respeito da grana aí do Richard Rios, né? O Guarani vai receber acho que 25 milhões, quase 26 milhões, mas é só no final do ano, pode ter uma antecipação com a Lira Pereira, presidente do Palmeiras, para ver se ela adianta alguma coisa. Agora é o seguinte, gente, vocês falaram, eu tava pensando aqui, hoje não tem, há muitos anos, você acha que Lira Pereira, ela pode emprestar, mas tem que ter uma garantia. Tem que ter uma garantia, né? E se os caras lá de Portugal, do Benfica, der algum tropeço? Falar, eu adianto alguma coisa, mas quero uma garantia. Eu quero o passe do Diego Torres, eu quero o passe do Brunão, certo? Não é do Guarani, né? Não mas amarro, mas alguma garantia vai ter que ter. Né? Esse que é o detalhe. Ah, mas eu duvido que aconteça isso. Não, é difícil, eu concordo com o Gleg. É difícil. E pra mim o que mais frustra é o Guarani já admitir, né, baseado na informação, claro, trazida pelo Breno, de que 10 milhões aí já é para pagar a conta a curto prazo, né? Que tem muita coisa vencendo aí, tem mais a RJ, né? As parcelas da RJ, se não pagar é um problema jurídico danado. Mas mesmo assim vai ajudar muito, viu, Edu? Tem o acordo trabalhista. Sim, Agora tem acordo pra lá, acordo pra cá. Agora imagine você se não tivesse entrado esse dinheiro aí. Nossa. Ou se não for entrar esse dinheiro. Como é que o Guarani faria para fechar o seu balanço do ano de 2025? Não, e os Como 12? É que seria? Pois é, e esses 12 que chegaram aí, você já pensou se o Guarani primeiro recebe esse dinheiro para depois começar a contratar? Os empresários, o Guarani tá com o dinheiro, o preço seria outro, né? Já pensou? Dinheiro na mão é vendaval. E também pode ter aí Vamos lá, Edu. Pode ter aí um drible, aí alguma coisa do tipo, né, Edu? Aí uma autodefesa do Guarani, porque tem credor pra lá e pra cá. De repente fala que é lá no fim do ano, não sei. Vamos aguardar. Na verdade, o Breno tem boas fontes, ele trouxe essa informação,
Mas claro que daqui a pouco, publicamente, até porque a torcida quer saber disso e merece saber, daqui a pouco a diretoria se manifesta aí publicamente, mas o Breno não ia jogar no ventilador assim de graça. Ele jogou porque ele tem as fontes dele. E é por aí mesmo, por aí. Agora, se o Palmeiras vai antecipar alguma coisa, eu também duvido. Anápolis 2, Guarani 0. Vamos lá, Gleg. O goleiro Andrei. E fez a parte dele, ele pegou o pênalti. E no rebote, o Cadu faz 1-0 de cabeça, gol irregular, porque ele invadiu a área. Ele também teve problema no segundo gol. Ele foi, né, encoberto pelo André no chute aí. E, enfim, e fez a 23 minutos antes. Estava esquecendo aqui aquelas duas defesas. Tomou o gol do André e tomou uma bola na trave. Aos 16 do segundo tempo, tem que ter sorte também, essas e outras. Andrei. Regular. Alisson é zagueiro, começou como lateral direito. A pergunta é, foi realmente lateral direito? Jogou o tempo todo, no intervalo até sairia. Mas o Alan Santos sentiu, então teve que tirar o Alan Santos para colocar o Cicinho, perdia o Guarani, sai zagueiro, entra, aliás, outro lateral, né? Mas também entraram mais dois atacantes. Bom, jogou o tempo todo Alisson, hein, Tigrão? Não foi lateral direito, não. Ele foi terceiro zagueiro do lado esquerdo, terceiro zagueiro / lateral, e eu não gostei, conceito ruim. Esse Alisson, ele foi emprestado pelo Sport, último clube Botafogo de Ribeirão Preto, terceiro jogo dele. Rafael Rodrigues e Alan Santos. Eu vou fazer aqui um quadrado, Glega. Rafael Rodrigues o tempo todo, Alan Santos só o primeiro tempo e o Cicinho que atuou todo o segundo tempo. Vamos fazer esse trio aí. Vamos lá, Rafael Rodrigues, Alan Santos e o Cicinho. Eu não gostei de nenhum dos três, tá? Cicinho entrou pra mim, poderia ter evoluído alguma coisa, mas não jogou absolutamente nada. Conceito ruim para os três. Você, Tigrão, Rafael Rodrigues, Alan Santos e o Cicinho. O Cicinho até deu um belo drible a 36 segundo tempo e cruzou, mas o Bruno não conseguiu alcançar de cabeça, Tigrão. Mas o Cicinho, eu defendi a entrada dele, esperava muito mais. Entrou sem intensidade, né? Esse último lance aí que o jogador do Anápolis sai cara a cara com o Verrone. Andrei. Bem lembrado, Verrone. E aí entra um zagueiro. Eu até acho que nesse lance aí Verdade. Foi exatamente o Alisson, que sai lá do outro lado e vem para cobrir, né? O Cicinho perdeu o tempo da bola, aí cabeceou dando um passe. Não entrou bem o Cicinho. E a zaga também não deu encaixe, né? Não deu encaixe. Tanto é que o Anápolis, apesar dos erros gritantes e absurdos da arbitragem, na verdade, o Anápolis, temos que fazer justiça aqui, foi melhor do que o Guarani durante os 90 minutos mais acréscimos. Então também não gostei, não. Pro trio aí, conceito ruim. Emerson Barbosa acertou algum cruzamento, hein, Gleger? E o conceito dele? Mal também, né? Uma válvula de escape legal do lado esquerdo, hoje não foi bem. Conceito ruim. Volantes, Tigrão, Cadi estreando e o Caio Melo. Ruim pros dois. Pra você, Gleger, Cadi e Caio Melo. Ruim. Não gostei. Isaac saiu no intervalo. Depois entrou Mirandinha. Depois a gente faz aqueles que entraram. Tigrão, Isaac. Muito mal. Não se definiu entre um homem de meio campo e um homem de beirada. Uma espécie de atacante pelo lado esquerdo. Não se definiu. Ficou ali numa meia água, não produziu nada, conceito ruim. Olha, Diego Torres, eu anotei aqui, Gleger, primeiro chute dele a gol foi a 13 do segundo tempo, mas bateu não sei em quem, foi para escanteio. E na sequência ele saiu. Diego Torres. Eu acho que foi o pior jogo dele com a camisa do Guarani. Aproveitava e mandar um abraço ao Daniel Barnabé. Sabe onde ele tá ou não? Contador da Vila Industrial? Contador da Vila Industrial, sabe onde ele tá? Tá lá em Natal, descansando com a família. Já fez o Mandou uma foto aqui, Daniel, um abraço pra você, meu contador, um cara extremamente competente. Um abraço pra você, viu, Daniel, toda a sua família aí. Então, contador. Edu, pra mim, Torres, o pior jogo dele, tá? Conceito ruim, não jogou nada.
Luiz Miguel, Tigrão, essa é sua, hein? Você que disse, no segundo gol do André por cobertura, 41 primeiro tempo, você fez uma observação do Luiz Miguel. Então você vai repeti-la e o conceito do Luiz Miguel. Ele não tem cacuete de marcador e quando o Guarani não tinha a bola, ele tentava virar um lateral, né? Mas não virava, não tem cacuete. E aí sobrou uma bola para ele lá e ele descarregou com o olho fechado. Lá atrás, lá perto do bico de grande área do Guarani. E ele devolveu errado. Ele, ao invés de olhar onde ele ia tocar a bola, ele toca sem olhar. Absolutamente sem olhar. E aí, companheiro, deu no que deu. Ele devolve a posse de bola, eu acho que foi o Jefinho que matou e tocou no André. Aí o André arrumou, virou, ninguém encosta, pô. Com 2 volantes, 3 zagueiros. O André virou, fez a inclinação e fez um golaço. E ainda para contribuir com ele, o André estava adiantado, como o Gleger até já frisou aí em tempo real, no momento em que o Guarani tomou o gol. Então foi um equívoco, né? Não tem cacuete de marcador, não tem cacuete de começar a jogada lá atrás, mais perto da linha de fundo, e devolveu errado, devolveu de presente, com a defesa do Guarani mal posicionada. Aí um mata, toca para o outro ajeita e faz o gol. E ofensivamente ele não existiu. Não existiu. Não vinha jogando, em algumas partidas não vinha ficando nem no banco, e hoje, surpreendentemente, começou jogando. E, infelizmente, apesar de ter lutado, corrido, tentou para lá, tentou para cá, mas produziu muito pouco. E o conceito dele é ruim. Ô, Greg, eu vou fechar com você num pacote só. Primeiro pacote. O pacote, quer dizer, eu vou inteiro. Primeira observação, Bruno Santos, que tomou a 20 segundos uma entrada violenta do André. Depois dos que entraram, só no intervalo, o Cicinho, Mirandinha e Gabriel Silva. E emendando com Marcelo Fernandes. Vamos lá, Bruno Santos. Bruno Santos. O Brunão. Não gostei também do hoje. Conceito ruim. Cicinho nós já falávamos, né, lá no começo. Já falou, verdade. É Mirandinha e Gabriel Silva. Então, você vê, eu defendi várias vezes aqui a escalação do Mirandinha. Aí todas as vezes que ele entra, davam pro Marcelo deixar no banco. Não jogou nada, cara, não pega na bola. Entendeu? O Mirandinha fez um jogo bom aqui, foi a estreia dele. Primeiro jogo lá, que ele entrou no segundo tempo, foi muito bem, né? Só todas as oportunidades que teve, ele não consegue evoluir, não mostra nada. Como é que o treinador vai escalar um jogador que não resolve a situação? Então, conceito... E o Gabriel também entrou ali, mas também não fez nada, né? Conceito ruim pros dois também, Edu. Marcelo Fernandes. Agora o Marcelo... Bom, primeiro que eu acho que é o seguinte, o Marcelo é um cara... A gente sabe que ele tem aquele jeitão dele e tal, né? Pelo resultado, a gente sabe que não foi legal, a estratégia não foi bem definida, não soube encaixar, mesmo com os erros de arbitragem. Depois teve a expulsão também, né? Porque eu acho que tem que ter um certo equilíbrio, treinador. Às vezes você perde a paciência, né? Às vezes você fica ali pé da vida, né? Para não falar outra coisa. Mas o treinador ele tem que ter um certo equilíbrio. Mesmo estando nervoso, mesmo não concordando com aquelas atitudes, porque você às vezes é o termômetro do seu time, né? E infelizmente ele acabou sendo expulso também. O trabalho do Marcelo é muito bom, muito bom. Hoje infelizmente não deu certo, nada deu certo, os jogadores não conseguiram jogar e o conceito do Marcelo hoje é o retrato do time do Guarani. Conceito ruim, Edu. Um abraço, boa semana, Greger. Boa semana, Edu. Um abraço pra você, pro Tigrão e pra todos que estão aí ligados na Bandeirantes. Valeu, boa noite. Obrigado, Greg. Bom descanso aí. Bom, Tigrão, retoma aqui para falar do Brunão. Como é que foi hoje o Brunão? A cacetada que tomou, essas e outras. Deu a impressão que veio já escrito no caderninho, né, Edu? Ó, já dá uma firme nele logo no começo pra botar água na fervura. E eu também não quero fazer nenhuma insinuação aqui, tá? Até porque eu não sou idiota. Eu não posso falar algo que eu não consigo depois provar com provas contundentes e refutáveis. Provas materiais. Mas, pô, que falta de bom senso, né? Jogo em Anápolis. Anápolis fica ali no meio, né? Entre Goiânia e Brasília, né? Ah, meu Deus. E dependendo de onde é o juiz no Distrito Federal, uma cidade satélite ali,
é vizinho, né? Porque as cidades satélites de Brasília ficam dentro do estado de Goiás. E o jogo é em Anápolis, né? Então, dá licença, né? Falta de bom senso, falta de juízo, né? Uma falta, assim, total de comprometimento com a seriedade. Por que nós estamos levantando essa bola? Porque toda hora nós estamos criticando aqui, às vezes jogo envolvendo um time aqui do Sul e um time do Sudeste. E vem um árbitro de Rondônia, né? A gente fala, pô, por que não traz um de Minas, um do Rio de Janeiro, até pela questão econômica? Aí vem um do Acre, um jogo aqui entre dois times do estado de São Paulo. Pô, agora é um time de Anápolis e um time de São Paulo, de Campinas. Pô, os caras botam um árbitro na casa do mandante, que é o Anápolis. Ainda é Anápolis e Guarani em Campinas. Mandou um do DF, de Brasília, lá do Distrito Federal. Tá errado. Mas vai. Vamos lá. Agora, o jogo é em Anápolis. Pô, um time de Campinas e um de Anápolis. E o juiz é do Distrito Federal. Pô, os caras pedem para apanhar, né, Edu? Eu não quero aqui acusar de nada. Só tô dizendo que tá errado. Por que dar sopa pro azar? Por que ficar dando milho para bode? Por que ficar gerando especulações? Tá errado. Então, queria dizer que dentro desse particular aí, o juiz foi muito mal e dá a impressão que o Anápolis entrou já para dar uma no meio do Brunão, que em tese era o cara fazedor de gols, ou mais perigoso, já dá uma nele para ele sossegar aí que não vai ter problema. Tô falando impressão. Não estou afirmando nada. Deveria ter realmente recebido o cartão vermelho direto o André, mas qual juiz que tem peito dentro de casa contra um jogador de um time que está jogando em casa, ele aplicar um cartão vermelho com 20 segundos de jogo, do primeiro tempo? Pipocou, enrolou para lá, enrolou para cá, e aí deu só amarelo. Então, eu não sei se essa pancada no Brunão também não deixou ele a meio pau fisicamente, porque foi muito forte a pancada, poderia ter quebrado a perna. E aí ele travou um duelo muito forte com o 30 da equipe do Anápolis, o Lucão. E o Lucão ganhou os duelos. Também nada de excepcional como zagueiro, apenas voluntariedade, mas ganhou na força, na força física realmente, na imposição física. O Lucão ganhou o duelo e o Brunão produziu praticamente nada. E já vi uma outra coisa no Brunão, hein? Você vê um jogo, marca gol, 2. Aí você vê outro, marca mais 1. Pô, 2 jogos, 3 gols. Você fala, peraí, Guarani foi buscar o Campos, o André Catimba. Peraí, acertou tudo. Aí vai passando, né? Então se observa melhor o jogador, o posicionamento. Ele realmente tem muito posicionamento dentro da área, mas como a bola não tá chegando, os meias não jogaram, o Isaac não jogou, o próprio Diego Torres, que a gente tanto elogiou a contratação, hoje foi um fiasco. Os volantes não fizeram a bola chegar. Aí o que eu observei, Edu? Anota aí, tá? Quando o Brunão começa a sair da área, a flutuar, a tentar buscar a bola na beirada, é bravo, hein? Passa vergonha, hein? Tem dificuldade para dominar a bola. Teve uma que ele foi dominar, ela bateu no peito dele e voltou quase no meio campo. Teve uma outra que ele foi dominar na ponta direita ali no segundo tempo, pô, deu uma canelada gigante na bola. Ele dá a canelada e uma das armas aí que o Guarani tinha no banco, o Gabriel Silva, também dá canelada, e o Mirandinha também dá muita canelada na bola. Observe bem nas próximas partidas. Também é verdade que a bola pingando do jeito que estava, a bola não rola, também atrapalha o domínio. Eles têm essa atenuante. Mas presta atenção no Brunão. O Brunão não pode sair da área, não. O time tem que jogar pro Brunão. E não o Brunão jogar pro time.
Começar a ir buscar a bola para tentar dar assistência. Perdeu todas e ainda tinha tomado a pancada. Me estendi um pouquinho mais, porque eu durante o jogo não tive a oportunidade de dizer isso, até porque a gente tem que priorizar a narração do jogo. Tem que priorizar o narrador, a descrição dos lances. Então não dá para ir tão fundo como eu estou indo agora. Mas o Guarani tem que encontrar um sistema de jogo para jogar pro Brunão. E não esperar que o Brunão vai construir jogadas para o time. Ele não tem qualidade para isso. Em compensação, é um bom finalizador. E hoje o conceito dele é ruim. Um abraço para o Edmilson Garcia, me alertando aqui, o Guarani perdeu uma invencibilidade de 7 jogos. Verdade, Edmilson, muito obrigado, viu? Grande Edmilson Garcia, o Lobo. Tigrão, dos que entraram, resumindo, já falou do Cicinho, Mirandinha e Gabriel Silva. Entraram para o segundo tempo e emenda com Marcelo Fernandes. E teve o Cauã Jesus também, né, Cauã? Porque não... É que eu entrou, mas entrou 19 no segundo tempo e também Giovânia 39. Eu falei, como... Pula. Vamos fazer o seguinte, Edu. Pula tudo, ninguém rendeu nada. Marcelo Fernandes, que deu uma mudada na escalação com o Alisson, né, no lugar do Cicinho, tentou dar uma mudada, o Cadi de começo, e não o Kelvin, o Isaac reaparecendo, no Luiz Miguel na frente. E aí, Tigrão, essas mudanças aí, mas também em 10 minutos foi tudo, né? Em 10 minutos ele também foi expulso. 10 minutos, a arbitragem arrebentou com o Guarani, mas eu não concordei com a escalação antes da bola rolar, é bom que se diga. E na prática não deu certo. E quando ele mexeu, tentou arrumar algo que era um equívoco. Você vê que ele volta com o Cicinho, que ele volta com o Emerson na lateral esquerda, que ele coloca um atacante para jogar, 2 atacantes, para que eles possam jogar com o Bruno Santos. Só que é aquilo que eu tive uma intervenção no meio do jogo aí que eu falei, né? O time adversário já está atrás, já está dando chutão para tudo quanto é lado, saindo da zona de rebaixamento. Uma vitória no campeonato, está fazendo 2-0. Fica mais difícil para quem entrou. Você concorda comigo ou não? Claro. Muito mais difícil. Sem dúvida. Aí, tudo bem que os que entraram não foram bem, mas já entram pressionados e já entram correndo atrás do prejuízo. Então, as alterações não surtiram efeito, mas elas foram praticadas e colocadas no jogo depois que o Guarani já tinha uma dificuldade gigantesca para reverter a desvantagem que já estava consolidada. Então, hoje, eu gosto do Marcelo. Eu gosto de treinador que inventa a moda. Eu gosto de treinador que sai do quadradinho. Eu gosto de treinador que é observador, que não fica só na mesmice, que às vezes tenta uma surpresa, que aproveita, sem dúvida nenhuma, os treinamentos para tentar fazer alguns ensaios. Eu sou sempre a favor. Hoje eu fui contra, porque eu achei muita mudança de jogador que está chegando, de jogador que está sem ritmo, zagueiro sem ritmo, no caso o Alisson, né? Então eu não gostei. Poderia sim ter dado certo, mas não deu. Como as mexidas já tinham que quase que fazer um milagre pelo passivo que o Guarani já tinha acumulado, perdendo por 2-0, o conceito dele hoje é o conceito da maioria dos seus comandados, que nós já avaliamos aqui, mas eu gosto do trabalho dele. Mas hoje não é pelo resultado, é pelo desempenho também. Desempenho e, como consequência, o resultado, conceito ruim. Tigrão, perfeito. Eu estava recebendo aqui, ouvi atentamente, mas no finalzinho, Breno Beretta me passando o público, 2.198. Público total, 2.198 e 76 mil de renda para Anápolis 2, Guarani 0. Vamos ouvir aqui o Marcelo Fernandes, tá bom? Um abraço, viu, Tigrão? Boa semana. Para nós todos, para você também. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom descanso, viu? Vamos lá, professor Marcelo Fernandes, dando uma coletiva lá no Jonas Duarte. Vamos começar então, professor Marcelo, no jogo aqui no estado de Goiás, Anápolis, o Guarani não encontrou facilidade para jogar, o campo um pouco pesado. Desde o início do jogo eu trouxe a informação que o campo está sendo muito desgastado.
houve jogo aqui sábado, domingo, e esse ponto crucial foi o ataque do Guarani não conseguiu obter chances, tanto que o goleiro Paulo Henrique quase não fez grandes defesas. Realmente, boa noite, né? Sabíamos que era um jogo difícil, né? Nos domínios do Anápolis, é uma equipe, com certeza, tem feito jogos que está querendo fugir daquela situação que está lá embaixo incômoda, né? E nós viemos sabendo disso tudo, de campo, de instruções, só não viemos sabendo o que a arbitragem fez com a gente hoje, né? Não gosto de falar de arbitragem, mas lamentável a postura do árbitro hoje. Primeiro lance do jogo era expulsão, tá todas as imagens aí para todo mundo ver, em todas as redes sociais. Inclusive, o jogador que era para ser expulso foi o autor do segundo gol. E o pênalti, o cara entrou mais de 1,5 metro para dentro da área e fez o gol. Então, assim, não é desculpa, nós também começa um jogo dessa maneira, é difícil você entrar. Nós entramos com uma proposta, depois tivemos que mudar ela inteira. A equipe do Anápolis conseguindo o resultado logo no primeiro tempo, ela se postou e preferiu ficar só no contra-ataque. Eu acho que a equipe saiu de uma zona muito incômoda, né, o Guarani. Acho que a gente encontrou muitos resultados bons e hoje é um resultado ruim que a gente tem que assimilar sim. Temos que corrigir muitas coisas, mas o Guarani está no caminho, os jogadores estão muito empenhados, estão todo mundo lá dentro muito frustrados e chateados, mas todos cientes que o jogo do Náutico já começou a partir de agora. Ficou perceptível a questão do nervosismo dos jogadores, principalmente quando esses pontos cruciais da arbitragem. E isso também acabou se exaltando um pouco, porque foi notório os erros e os torcedores concordaram todos aqui, principalmente ao vivo no chat, que foi os lances pontuais que definiu já logo. Não, sim, isso aí é inerente pra gente. A gente não tem esse controle. Você entra para fazer um jogo de uma maneira, já sabendo tudo que acontece com o campo, você entra com 2 alas para fazer bastante linha de fundo e cruzar na área, que é o que a gente tem de bom com o Bruno. Infelizmente aconteceu, e o lance que resultou de deixar todo mundo chateado. O lance ali de fora meu, fui falar com o quarto árbitro, e ele falou pro juiz coisas que eu jamais falei para ele. Eu já falei pro juiz que eu jamais falei aquilo, mas faz parte, a gente tem que entender também, entendeu? E assim, jogadores até que tiveram um controle, ninguém foi expulso, nada, acho que tivemos um cartão depois do jogo. Os jogadores tentaram, fizeram, mas como você falou, Ibo, você bem disse, o jogo começou e aqueles lances foram cruciais para definir a vitória do Anápolis. Não tirando o mérito do Anápolis, pelo amor de Deus, mas com certeza está todo mundo falando, e eu não estou me escorando nos erros da arbitragem, mas que eles definiram a partida, eles definiram sim. Nós temos uma pergunta dos nossos comentaristas, que é a questão do Kadir e também do nosso camisa 10, do meio-campista Diego Torres. Certo. O jogo deles não conseguiu fluir, principalmente hoje. Do Kadir, de alguns jogos. O senhor pode pontuar nessa questão do meio-campo? Bom, o Kadir estreou hoje. Né? O Kadir estreou hoje, ele não vem de vários jogos. Hoje foi a estreia dele. Um grande volante, jogou, acho que na função dele foi muito bem na partida. E o Diego Torres é o cérebro do nosso time, é um cara que tem uma predominância muito boa no meio de campo, mas que infelizmente hoje o campo prejudicou e toda essa atmosfera foi criada. Realmente, já no começo do jogo, se vocês tiverem imagem, na hora de cumprimentar, o time do Anápolis, o dirigente, não sei quem foi, empurrou o Diego Torres na hora de cumprimentar as equipes, não sei o que aconteceu no campeonato estadual, mas já estava um clima muito ruim aqui. Mas assim, é a terceira divisão, é Série C, a gente tem que estar acostumado, tem que batalhar, trabalhar muito, a gente está trabalhando muito mesmo. A gente está na boca ali para entrar, as equipes nenhuma também se distanciou. E sábado que vem tem outro jogo, é passar borracha nisso aqui, corrigir o que a gente tem que corrigir, vou fazer um grande jogo sábado. Falta 6 jogos para encerrar essa primeira fase. O recado que o senhor deixa para o torcedor que está acompanhando essa live nesse momento? O recado que eu deixo para o torcedor é o que ele sempre vem fazendo pelo Guarani. Tem nos apoiado, tem nos incentivado, e não vai ser diferente sábado. Ele sabe a situação que o clube se encontrava, eu mesmo cheguei aqui, o clube tinha 0 pontos em 3 rodadas, a gente conseguiu, junto com esses jogadores aí, a torcida, que é importantíssima pra gente, e eu tenho certeza que sábado eles vão estar lá, empurrar a gente pra gente conseguir um grande resultado contra o Náutico. Professor Marcelo, muito obrigado. Obrigado a vocês. Beleza? Olha, eu tô no site aqui da CBF e a CBF ela não publicou, porque hoje a súmula é instantânea, né? O árbitro, juntamente com os seus representantes, auxiliares, representantes do jogo e tal, eles, depois da partida, eles formulam, eles preenchem a súmula e é instantâneo. Já manda para a CBF recebe e já publica. Amanhã, de manhã, já está publicado a súmula aqui do jogo, não tem aqui os documentos
do jogo. Você clica na partida Nápoles e Guarani, nem o resultado tem. O Náutico também não está aqui o resultado. Então, tem que esperar, que aliás é muito ruim esse site. A CBF tinha um site bem melhor, viu? Porque você coloca, por exemplo, Brasileiro Série C. Antigamente, já é 13ª rodada, já abria na 13ª rodada. Agora não, vai para 19. Aí você tem que retroceder até a rodada 13, que é a rodada que nós estamos aí, que terminou hoje. E aí tem uma completamente diferente. Tem um quadrado aqui com os jogos que você tem que ficar rolando aqui até achar. Antigamente era tão bom, cara, mas tão bom. E às vezes, conforme for durante o dia, tanto acesso que você coloca lá, a Brasileira Série C. Você quer saber da Série C? Não entra. Entra assim um comunicado, gol contra. Pô, mas é brincadeira, pai. É na trave. Boa, Pepe, é na trave. Você, 11 horas, 11h30, você coloca no site da CBF, tá lá. Não tá, na trave. É isso mesmo. Mas, inclusive, teve uma invasão tempos atrás no site, eles tiveram que mudar tudo. E nessa reformulação do site, mas ficou muito esquisito. Sabe, não ficou operacional, não tá legal, né? Você quer ver outra coisa também? Cartão vermelho, amarelo, eles publicavam, a classificação, o visual era bem melhor. Outra coisa também, a tabela é assim, que, por exemplo, tem o Maringá. Então, o Maringá parece Mar versus Ponte, Mar de Maringá. IP versus São. O que é São? Você tem que colocar o cursor aqui. Quer dizer, o que é São? São é São Bernardo. Tudo bem, a gente lida com isso, sabe, mas uma outra pessoa que não tá muito ligada e tal, o que é? Vai jogar IP e São. Bru e Ret. Quer dizer, Brusque e Retrô. Nau e Cas. Quer dizer, Náutico e Caxias. Não dá a CBF, hein? E olha que você ganha uma grana legal, hein? O faturamento da CBF é monstro. Vamos lá, vamos dar faturado. Eu volto no Indian com a bola aqui, Anápolis 2, Guarani 0, 22h34. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança
Poupança Premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom de contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Começando com o brasileiro da Série C, tivemos então na rodada ABC 3, Maringá 3, Ituano 0, Botafogo da Paraíba 3, Ponte 2, Floresta 1, Londrina 2, Itabaiana 0, CSA 1, Figueirense 1, Confiança 3, Tombense 2, Ipiranga 0, São Bernardo 2, Brusque 1, Retrô 2 e hoje Anápolis 2, Guarani 0 e Náutico 2, Caxias 0. Jogo lá em Recife, nos aflitos, público 8.500, com 141 mil de renda. Paulo Sérgio, ex-Ponte, 1-0 Náutico e Vinícius 2-0. Agora o Náutico vem a Campinas e a Ponte pega o Caxias, valendo aí, colocando a liderança em jogo, né? O Caxias em primeiro 27, a Ponte em segundo com 26, em terceiro Londrina com 23, em quarto São Bernardo com 22, em quinto Ipiranga com 20, em sexto Náutico 20, em sétimo Floresta com 19, oitavo Brusque 18, em nono CSA 18, décimo Ituano 17, 11º Botafogo da Paraíba 16, 12º Guarani 16, 13º Figueirense 15, em 14º Maringá 15, em 15º ABC 15, em 16º Confiança com 13 e os quatro últimos, Anápolis 13, Retrô 12, Itabaiana 11 e Tombense 11. 4 vão cair. Hoje cairiam Anápolis, Retrô, Itabaiana e Tombense. 8 se classificam. Guarani com 16 pontos. 12º está a 2 pontos do oitavo colocado, que é o Brusque. Mas entre o Guarani e o Brusque tem o CSA, tem o Ituano, tem o Botafogo da Paraíba. Bom, vamos lá. A Ponte tem 26, o nono colocado tem 18. Então tem uma diferença aí de 8 pontos da Ponte para o nono colocado, né? É uma diferença bem considerável porque faltam 6 rodadas. Vamos lá para a próxima rodada? Então, sábado tem Guarani Náutico, 17 horas no Brinco. Sábado tem Floresta e ABC, 17 horas em Horizonte. Londrina e CSA, às 19h30. E tem isso no sábado, né? Aí, ainda no sábado, Retrô e Ipiranga. Lá na Arena Pernambuco, sábado, 19h30. Deixa eu ver o que mais aqui. Domingo, Itabaiana e Ituano, lá em Itabaiana, Sergipe, 16h30. Caxias e Ponte mudou para 16h30. Esse jogo da Ponte seria às 19 horas do domingo, mas foi antecipado às 16h30 devido ao frio lá do sul. Deixa eu ver o que mais aqui. Figueirense e Anápolis é domingo, 16h30. Vamos lá, domingo é São Bernardo e Confiança, 19 horas. Lá em São Bernardo, domingo, hein? Já pensou? 7 da noite em São Bernardo, 1º de maio? São Bernardo e Confiança. 19h30 em João Pessoa, Botafogo e Brusque. Depois teremos... Olha, aqui o Botafogo e Brusque é segunda-feira, Tombense e Maringá é segunda-feira, 19h30. Bom, vamos lá. Vamos pro Brasileirão. Brasileirão que vai ter jogos agora quarta e quinta. Vamos lá, pegando aqui, Cruzeiro tá mandando bem. Deixa eu só dar uma mudadinha aqui. Vamos para o Campeonato Brasileiro da Série A. Olha, quarta-feira tem Ceará e Mirassol, Fluminense e Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro, Bragantino e Flamengo, Santos e Inter, Vitória e Sport. Olha, na quarta-feira tem Mirassol, Palmeiras, Corinthians, Bragantino e Santos. 1, 2, 3, 4, são 5 paulistas na quarta. E na quinta-feira tem Juventude e São Paulo. As partidas Atlético Mineiro e Fortaleza, Grêmio e Botafogo, Vasco e Bahia adiadas, porque tem a Sul-Americana em jogo e tal, tá? Olha, Cruzeiro líder, 33, grande campanha do Cruzeiro. Em segundo, Flamengo, 30. Em terceiro, Bragantino, 27. Deu uma bobeada do Bragantino. Em quarto, Palmeiras com 26. Em quinto, Botafogo, 25. Em sexto, Bahia, 25. Em sétimo, grande Mirassol, grande campanha, 21.
8º Fluminense 20, em 9º Atlético Mineiro 20, em 10º Corinthians 19, 12º Ceará 18, 11º Ceará 18, 12º Internacional 17, 13º Grêmio 17, 14º São Paulo 16, 15º Vitória 15, 16º Vasco 14, é o primeiro fora do Z4, e aí vem a zona de rebaixamento. 17º Santos 14, 18º Juventude 11, 19º Fortaleza 11, 20º coitado do Sport. Só 3 pontos, nenhuma vitória em 13 jogos, saldo negativo de 16. A diferença do Sport para o 16º, uma diferença aí de 11 pontos. Bom, gente, tá tudo irregular aqui, porque em número de jogos, o Cruzeiro jogou 15 vezes, é o primeiro, o Flamengo em segundo tem um jogo a menos. Deixa eu ver o que mais, o Palmeiras mesmo tem 2 jogos a menos, Botafogo um jogo a menos, Bahia um jogo a menos. O Mirassol, com grande campanha, tem 2 jogos a menos, hein? Surpreendendo o Mirassol, metendo 3 no Santos, encarando legal o Palmeiras 1-1 no Allianz Parque. Poxa vida, que campanha, viu? O Fluminense também 2 jogos a menos, e assim vai. Bom, fala aqui do Brasileiro da Série B. Campeonato Brasileiro da Série B. Quem tá no comando, pô, Curitiba tomou de 5-2 do Paysandu em casa. Segundo colocado, o Goiás ganhou 3-1 do Cuiabá, lidera. Novo Horizontino empatou com o Remo lá em Belém, 1-1. Então a situação é essa. Em primeiro, Goiás, 36. Em segundo, Curitiba, 33. Em terceiro, Novo Horizontino, 31. Em quarto, Chapecoense, 26. Em quinto, Remo, 26. Em sexto, Cuiabá, 25. Sétimo, Avaí, 25. Oitavo, Vila Nova, 24. Em nono, o Atlético Paranaense, quem diria, 23. Nono, Atlético Paranaense. 10º, Criciúma, do Eduardo Batista, 23. 11º, CRB, 22. 12º, Atlético de Goiás, 22. 13º, Atlético de Minas, 21. 14º, América Mineiro, 20. 15º, Operário de Ponta Grossa, 19. Em 16º, Paysandu com 18. E depois vem os 4 últimos. Ferroviária, 18. Volta Redonda, 18. Botafogo, 18. E Amazonas, 17. Esse Botafogo é o de Ribeirão Preto, hein? Tomou de 3 do Amazonas lá em Manaus. Ei, Fogão, foi e voltou, mas a maioria tá no Z4, Fogão, hein? E a Ferroviária também, 17ª, hoje seriam rebaixados, Ferroviária, Volta Redonda, Botafogo e Amazonas. Teve um jogo aqui da Ferroviária exótico, a Ferroviária, ela jogou, teve a Ferroviária e Atlético, perdeu de virada 2-1, esse jogo foi sexta-feira à noite. Lá em Araraquara, a Ferroviária fez 1-0 com o Thalisson. Aí teve um pênalti pro Atlético. No lance, teve um cara da Ferroviária, Zé Mário, foi expulso. O Atlético cobrou o pênalti, empatou 1-1. Veio pro segundo tempo, come a mais o Atlético e fez 2-1. Quando o jogo acabou, 3 foram expulsos da Ferroviária. Wesley Pomba, Ricardinho, ex-Guarani e Carlão, que é o artilheiro. Que é isso, hein? Que aconteceu com a Ferroviária? Vamos lá. Amanhã tem jogo na Série B. Operário e Atlético de Goiás, Atlético Paranaense e Ferroviária, Atlético e Curitiba, Vila Nova e CRB. Na quarta-feira, Chapecoense e Volta Redonda, Novo Horizontino e Goiás. Belo jogo, hein? Olha aqui, Novo Horizontino e Goiás, ambos no G4 aí. Amazonas e Paysandu, Cuiabá e América Mineiro. E na quinta-feira, Ribeirão Preto, Botafogo e Criciúma, Remo e Avaí. Hoje subiriam Goiás, Curitiba, Novo Horizontino e a Chapecoense. Novo Horizontino de Humberto Louser. Olha, na Série D, a Portuguesa e a Inter de Limeira, grandes campanhas já classificados. São 8 grupos de 8 equipes. No grupo 6 tem a Portuguesa e o Água Santa. Então a Portuguesa jogou sábado em Maricá, no Rio de Janeiro, venceu Maricá 1-0. O Água Santa em Diadema ganhou de 2-1 do Nova Iguaçu. Portuguesa já classificada a primeira com 27, o Água Santa é 4º colocado. Sábado, o Água Santa joga em Minas com o Pouso Alegre. Se o Água Santa vencer, se classifica. Se o Água Santa empatar, aí depende de resultados para sua classificação. A próxima etapa já é mata-mata. No grupo 7, grande campanha da Inter de Limeira,
Já 3 rodadas já classificada, hein? Jogou em Uberlândia, do Triângulo, e venceu. Uberlândia 0, Inter 3. Foi sábado também. E o Monte Azul perdeu 2-1, tá fora. Inter líder no seu grupo 7 com 30. O Monte Azul é 7º colocado com 11. Não consegue mais se classificar, tá? É a Série D de dado. Olha, na Copa Paulista, o Guarani jogou sábado em Jundiaí e acabou perdendo para o Paulista 1-0. Tivemos ainda no grupo do Guarani, que é o grupo 3, 15 de Piracicaba 2, São Bento 1. Esse jogo foi sexta-feira. E tivemos ontem, lá em Indaiatuba, Primavera 1, Rio Branco 0. Situação do grupo 3, onde está o Guarani? 15 em primeiro com 14, em segundo Primavera de 12, em terceiro Paulista com 7, em quarto o Guarani também com 7, perde no salto. O São Bento é o quinto com 6, o Rio Branco último com 2. Bom, é o seguinte, também tem 6 clubes, 4 vão se classificar. Aqui nós estamos na sexta rodada, né? Tem ainda a 7, a 8, a 9 e a 10. Faltam então mais 6, 7, 8, 9... ainda faltam mais 4 rodadas, né? Cada um joga, são 6 times, então são 5 no primeiro turno, 5 jogos segundo. Faltam 4 rodadas ainda, tá? E o próximo jogo do Guarani é segunda-feira, dia 28, 19 horas no Brinco, Guarani e Primavera de Indaiatuba. Bom, Sul-Americana amanhã tem, hein? Bahia e Vasco na fita. O Bahia joga em Cali contra o América lá na Colômbia. Em Salvador foi 0-0. O Bahia também jogou com a equipe mista contra o América de Cali, né? E o Vasco, Vascão, hein? Foi lá no Equador, tomou 4 do Independiente. E o Vasco em São Januário amanhã recebe o tal Independente del Valle. 4-0, já começa 4-0 pro Independente. O Vasco tem que fazer 4, não tomar nenhum e pra pênalti, né? Ou fazer 5, pelo menos 5 de diferença para ficar com a classificação. Na quarta-feira tem Grêmio e Alianza Lima do Peru, lá em Porto Alegre. Mas lá em Lima foi 2-0 pro Alianza. E na quinta-feira tem Atlético Mineiro e o Bucaramanga, da Colômbia. Mas na Colômbia, o Atlético venceu 1-0, já começa com uma super vantagem. E se o Hulk tiver calibrado para bater falta, sai de baixo. Você viu o que ele fez ontem, ô Lucão? Você viu? O Hulk quase que marca o terceiro de falta, hein? Então, ele fez no segundo gol e falou, sai da frente. Você viu? Ele falou, sai da frente. Puta, o cara do Atlético voou lá e bateu no Palmeiras. É verdade, eu vou falar com ela, viu? Leila Pereira. Libertadores, só dia 12 de agosto e Copa do Brasil só dia 31 de julho. E aqui você ficou em dia com a bola. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Apito Final, é verdade, ô Rini, muito obrigado. Eu anotei aqui o gol de quem é? Do Retrô. Deixa eu pegar aqui o gol do Retrô. Série C, peraí, Retrô. Atenção, lá em Brusque, né? Esse foi no domingo, Brusque 1, Retrô 2, Wagner Love, rapaz, tá no Retrô. Vê pra mim, Pedrinho, a idade de Wagner Love. PP, Super Bowl de internet, Wagner Love. Quantos anos teria Wagner Love, hein? E, atenção, Brasil, PP, 30... ia falar 39, 41? E ele faz 42 quando, PP? Não querendo abusar. Ele faz 42 só ano que vem? Ou será esse ano, hein? Atenção, hein? PP verificando. O que tem, ô Rini? Quem fez o pênalti foi feito por Zé Mário. Ex-Ponte Preta. No Botafogo, será? É isso? Botafogo de Ribeirão, deixa eu ver, a Série B. Não, Ferroviária, né? Ferroviária. É Série B. É Série B. Cadê a Série B aqui? Já fez 41?
a 11 de junho, acabou de fazer, 41. Wagner Love. A Leila Pereira vai querer Wagner Love de volta? Dá uma telefonada pra ela aí, tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui. É Ferroviária 1, Atlético 2, né? Zé Mário. Expulso aí, né, Rini? Beleza. Gente, então, muito obrigado pelo carinho. Você no YouTube, muito agradecido pelo seu carinho. Você em FM 85,7, faixa estendida. Aqui, Anápolis 2, Guarani 0. Boris narrou, comentou Tigrão e Gleger e Breno Beretta, reportagens. A nossa equipe técnica, o Elton Grimaldi, o Lucas Pessoa, Gil Kleber e o Pedro Piscinato. Nosso muito obrigado. Bom, meus amigos, então agora só sábado, né? Sábado, Guarani e Náutico, 17 horas no Brinco, e domingo, 16h30, Caxias e Ponte. A todos uma ótima semana e eu volto na próxima. Eu volto! Se Deus